onde a gente se conheceu, fez doutorado em biologia animal na UFES, né? E um dos raros casos, ele acabou o doutorado e passou no primeiro concurso para professor Segundo. Foi segundo, foi? Foi Pô, segundo. deixa eu enrolar aqui, cara, mas tudo bem, mas é estrela também. Na UFAL, né, onde ele é professor desde então. Então, o Robson trabalha com tartaruga há bastante tempo e desenvolve um trabalho com lixo muito interessante que ele vai falar hoje para a gente sobre isso. Então, Robson, muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra está com você. Beleza, Cris, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está aí assistindo a palestra também, tá? E como o Cris falou, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje do impacto do plástico sobre as tartarugas, certo? Vamos lá, então. Bom, eu acho que é sempre interessante a gente ter um pouco de contexto, né? Então, o plástico é parte de uma crise ambiental muito maior que a gente está vivendo agora. Então, eu queria que todo mundo tivesse bem essa dimensão que a gente está passando por uma crise sem precedentes. Às vezes a gente ouve falar, mas não tem muita ideia como é que é, se está, se não está, mas é uma crise que realmente tem uma janela de poucos anos para a gente conseguir fazer uma mudança de rumo, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida mais ou menos similar ou não muito pior do que a gente tem hoje em dia. Então, o plástico está ali como um dos problemas e depois vocês vão ver que esses problemas são todos muito interligados, tá? Então, vamos discutir um pouquinho de um dos problemas dessa grande crise ambiental que a gente vive, que é a questão do plástico. Mas antes, para dar número às crises, só para você ter uma ideia da dimensão do problema, a gente está passando por uma sexta extinção. E quando eu digo uma sexta extinção, não é só uma forma de falar. Teoricamente, é uma sexta extinção mesmo. A gente está com taxa de extinção que estão muito acima do que a gente chama de extinção de fundo. Ou seja, a gente está no meio da nossa sexta extinção. Tiveram só 5 na história da Terra inteira, e está passando no meio da sexta. Então, a gente está num momento privilegiado da história da humanidade. E o problema da extinção, ele não é só... Tem a questão toda de perda de espécies, que caracteriza a extinção, mas tem um outro lado, que é declínio do número de bichos. Então, só para você ter uma ideia, da década de 70, ou seja, 70, não é 1950, 1920, 1800, 1500, na década de 70, a gente já perdeu mais de 60% da abundância de animais. Você tem ideia, a tartaruga está nesse meio aí também. Para você ter uma ideia do número do Caribe, a gente estima que hoje a gente tem mais ou menos 0,5% do que a gente tinha de população de tartaruga verde no Caribe, por volta de 1600. E essa perda de espécies, essa grande extinção que a gente está vivendo, ela tem várias causas. Uma das principais é a degradação e perda de habitat. Então, a Amazônia teve muito em foco agora, continua em foco e tem que estar em foco, né? E se vocês terem ideia de números, mais ou menos, a gente corta por ano coisa de 15 bilhões de árvores, tá? E se for pensar em todas as árvores que existem na Terra, existiam, na verdade, a gente já perdeu quase metade delas. E agora a gente mergulhando um pouquinho nos oceanos, onde todas as coisas estão conectadas, incluindo a poluição por plástico, a gente vai falar mais para frente, a gente tem taxas ainda mais estrondosas de perda. A gente não enxerga tanto como a floresta caindo, mas, para você ter uma ideia, a gente já perdeu metade dos recifes de coral nos últimos 30 anos. E até 2050, a gente vai perder mais de 90%. 2050, ali, tipo, a gente já não está mais naquela fase de, os meus netos, os meus filhos, não, vocês, né? A gente aqui na palestra. Em 2050, a gente vai perder cerca até 90%. Isso se a gente fizer alguma coisa. Se a gente não fizer nada, nenhuma intervenção drástica, a gente perde tudo até 2050, tá? E essas são estimativas que foram feitas e hoje a gente tem batido as metas, né, vamos botar assim. As taxas estão ainda mais rápidas do que tinha sido previsto. Então, isso é para dar um contexto geral de onde o nosso problema do plástico vai estar inserido, certo? Agora vamos voltar um pouquinho pro plástico mesmo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o que é o plástico? Não sei se vocês têm uma ideia clara do que é o plástico, mas é importante a gente entender o que é o plástico para ter uma ideia dos problemas que eles podem causar, certo? Vamos lá. Plástico, ele é um polímero, ou seja, você tem um processo de polimerização de monômeros, daí você forma um polímero, você vê que é poliestireno, polietileno, vai ter sempre, muitas vezes tem esse poli na frente.
E quando você pega um pedaço de plástico, ele tem o polímero, que é considerado inerte. Quando você fala que o plástico normalmente é uma coisa atóxica, o polímero sim, mas nunca o processo de polimerização é completo. Então você vai ter monômeros residuais ali dentro, que podem ser problemáticos, e vários aditivos, porque o plástico ele não é só o poliestileno, você vai ter um monte de aditivo associado a ele, que vai ajudar a dar algumas das características da cor, da resistência, anti-chamas, tem várias características que são adicionadas através dos aditivos. E tem um outro ponto, quando o plástico entra no meio ambiente, ele interage com todos os outros poluentes, advindos das outras crises que a gente estava falando lá atrás, que já estão no mar. E o plástico, ele o quê? Ele absorve esses poluentes também. Então, você adiciona, quando o plástico entra no mar, e depois ele vai ser ingerido posteriormente por algum animal, você vai ter todo o problema relacionado aos monômeros residuais, aditivos do plástico, mais todo o poluente que ele absorveu do meio. Então, essa aí, quando a gente fala de plástico, é que você tivesse bem clara a ideia do que é o plástico e de onde podem vir os problemas, que a gente pensa muitas vezes no problema que é o mais estudado, e a gente vai falar um pouquinho mais hoje, que são os problemas mais mecânicos, né? Como ele obstrui o trato gastrointestinal, como ele pode furar o trato, mas tem vários problemas que a gente está começando a entender um pouco sobre eles. E aqui a gente tem os plásticos produzidos no mundo, né? Eu quis marcar 3 para vocês podem, em qualquer embalagem de plástico que vocês derem uma olhada, vai ter o númerozinho que vai identificar que tipo de plástico que é. Vai ser esse 6, o 3, o 5, o 2, e tem 3 polímeros marcados aí. Você tem esse que está com carcinógeno 2B, você tem o estireno, que é o carcinógeno 2A. O que é isso? Você tem uma organização, que é ligada à Organização Mundial de Saúde, que faz estudos sobre o potencial carcinogênico de qualquer substância. O plástico foi testado também, alguns tipos de plástico. Só para vocês terem uma ideia, 2B significa que é possivelmente carcinogênico. 2A é provavelmente carcinogênico. E o 1 é que você tem centenas e centenas de estudos apontando para a mesma direção, dizendo que sim, tem efeito carcinogênico. E aí é o cloreto de vinila, que é o PVC. Pare um pouquinho para pensar onde é que tem PVC na sua casa. Dicas: água corre por canos de PVC e todo aquele plástico filme, ele é filme de PVC, tá? E é carcinógeno 1. Ele divide a lista com tabaco, com raio-x, com formol, com arsênio, só para você ter uma ideia de quem divide a lista ali com PVC. Tá? Então, só para a gente dar uma olhadinha geral, que plástico não é uma coisa só, tem vários polímeros diferentes e tem vários níveis de risco diferentes. E atualmente a gente tem avançado um pouco com os estudos no mundo para poder começar a passar para essa segunda fase do impacto do plástico, né, que são os impactos advindos da contaminação química. Tem menos conhecimento sobre isso em experimentos naturais. Em experimentos em vitro a gente tem bastante informação já, mas essa é coisa para outra palestra. Tá, e como é que a gente chegou no problema que a gente tem hoje? Né? Essa curva aí é interessante, ver a curva de produção de plástico no mundo. Aí ela acaba em 2012, mas eu trouxe um dado de 2016, tem alguns dados mais atuais. Então, por ano, a gente produz coisa de mais de 330 milhões de toneladas de plástico. Ou seja, ele tem um uso amplo na sociedade. Acho que se você parar agora, dar uma olhadinha ao redor na sua sala, até às vezes porque você está vestindo, você vai encontrar plástico em muita coisa ao seu redor. Tá? E o plástico, ele é um produto que tem várias funções. Assim, ele realmente revolucionou a medicina, por exemplo. Então, a gente tem o lado prejudicial do plástico, mas a gente tem que reconhecer que é super versátil e um custo razoavelmente baixo de produção. O problema todo para mim está onde a gente está usando plástico. Pra você ter uma ideia, 40% do plástico produzido no mundo é utilizado em embalagem, que tem uma vida útil muito curta, né? E você vê que a produção do plástico começa em 1950, então tudo que plástico foi produzido no mundo está por aí ainda, né? Está em algum lugar. Então a gente teve aí a produção total de coisa de
8.300 milhões de toneladas, tá? Todo o número nessa figura aí é em milhões de toneladas foram produzidos. A gente tem mais ou menos aí 2.500 milhões de toneladas em uso. E depois a gente tem a imensa maioria de tudo que foi produzido sendo descartado. Tá? Então a gente tem 4.900 milhões de toneladas de plástico que foram descartadas, ou elas estão em aterros ou estão no meio ambiente. E eu sempre gosto de chamar a atenção para essa figura, um dado interessante que é a gente incinera mais plástico do que a gente recicla. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa em reciclagem como soluções. Né? Isso tem um impacto muito claro nos oceanos. Na década de 70, a gente estimava que entrava nos oceanos coisa de 45 mil toneladas. Agora, em 2010, uma estimativa já bota entre 4 e 12 milhões de toneladas. Então, é um problema que vem se agravando ao longo do tempo. Como resultado, a gente tem aí estudo mostrando que a gente tem flutuando na superfície, só o que está flutuando e é detectável, sem contar o que foi ingerido, o que está depositado no fundo, o que está nas nossas praias. A gente tem cerca de 5 trilhões de fragmentos de plástico espalhados pelo mundo. Tá? Então, para dar um contexto bem amplo de onde as tartarugas estão inseridas. Né? E chegando nelas agora, um dado interessante é que, apesar dessa grande quantidade de plástico que tem sido produzida e tem entrado nos ambientes, a taxa de produção e de entrada, ela não segue a mesma linha da taxa de quantidade de plástico que a gente encontra flutuando. A gente tem algumas hipóteses para isso. Uma das 4 hipóteses pode estar afundando, pode estar se depositando em praia, pode estar se quebrando em pedaços ainda menores que a gente não consegue detectar, como o nanoplástico, por exemplo. E uma outra, que nenhuma delas é mutuamente exclusiva, é que ela pode estar presa dentro das teias tróficas. E aí entra o nosso bicho, que é o bicho que eu tenho estudado nos últimos anos, que eu uso muito como ferramenta para entender um pouquinho o plástico no ambiente marinho. Então a gente tem que quando você olha para as tartarugas, você vê um aumento ao longo dos anos da ingestão de plástico por elas. Tá? Então tem trabalho mostrando que todas as espécies que foram estudadas, que tiveram um N suficiente, na verdade, para ser estudado, mostraram aumento e projeção de continuar, esse aumento seja contínuo no tempo. Tá? E, para não dizer que, se a gente escutasse um pouco mais os cientistas, né, a gente tem vários trabalhos, eu trouxe aí um informe, esse é sobre tartaruga especificamente, né, se olhar a data, ele foi publicado ali em 1987, ele já fala que a gente tem problemas com plástico, que já está matando os animais, vai ser um problema ainda maior no futuro. Quando você pega os primeiros trabalhos de ingestão de plástico por animais, com aves e com peixes, você vai ter nesses trabalhos também os mesmos alertas na década de 70. Então, a gente está aí há 50 anos sabendo que esse problema está se agravando. A gente chegou no momento que ele está gravíssimo, a gente vai ver um pouquinho dos números depois, mas e continua aumentando. Bom, vamos falar das tartarugas mesmo agora. Acho que o ciclo de vida, esse é um ciclo de vida bem generalizado, tá, gente, das tartarugas marinhas, tem várias exceções, tem algumas espécies que não seguem esse ciclo, tem espécies que têm ciclo misto, mas acho que para nossa palestra de hoje isso é um pouco menos relevante, tá? Então a gente pode pensar nos estudos sobre os bichos, a ingestão de plástico sobre eles, em 2 momentos. Nessa fase oceânica, que são os bichos que acabaram de sair do mar, nadaram e chegaram nas correntes oceânicas. Que esses bichinhos, a gente tem muito pouco estudo sobre esses animais, a gente tem muito mais estudo quando eles voltam para próximo da costa, para se alimentar. São juvenis, subadultos e até os adultos que se alimentam aqui na região. Então, muitas das informações são de juvenis, principalmente de juvenis. E a gente vai discutir hoje, a palestra vai ser mais em cima dele. Mas, para ter ideia de número, eu fui revisor de um artigo, acho que tem umas 2 semanas, na Frontiers, que vai sair avaliando o número de bichos que ingeriram plástico nessa idadezinha pequenininha, os bichinhos menorzinhos na zona oceânica. Então, quem quiser, vai jogando as respostas no chat, e depois o Cristiano dá um prêmio para quem acertar todos os números que eu vou colocar aqui, né, Cris? Beleza, quantos por cento você acha dos bichos que ingeriram plástico nessa zona oceânica? Esse estudo que vai sair daqui a pouco, daqui a algumas semanas. Estou digitando aí, não estou vendo o chat, porque minha tela está cheia aqui, mas depois dá para dar essa olhada.
vocês terem uma ideia, mais de 90%. Então, quando a gente analisou essa fase da vida, mais de 90% dos animais analisados tinham ingerido plástico. E uma quantidade proporcionalmente muito maior do que a gente tem em relação aos juvenis, em termos de quantidade de plástico. Tá? A gente ainda tem muito pouca informação sobre essa época da vida dos animais, então a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre os juvenis. Vamos lá. Para quem não conhece os bichos, né, estão aí as 7 tartarugas do mundo. Tem redes de ingestão para todas as 7, tá? Todas as 7 têm de ingestão, tem de ingestão no Brasil para todas as 5 que ocorrem aqui também. E as tartarugas marinhas são um bicho muito estudado em relação à ingestão de plástico. São os bichos, na verdade, acho que um dos bichos mais estudados, se for pegar a espécie individualmente, né? Talvez a careta e a canônia sejam os bichos que tenha mais estudo em cima deles, junto ali com as aves marinhas. E aí tem uma coisa interessante, que a gente tem os estudos do macroplástico, acho que o Rian trouxe um pouquinho para vocês isso na palestra passada, que são esses plásticos maiores, que a maior parte dos estudos de tartaruga está nisso aí, e a gente vai discutir mais esse tipo de estudo, e tem o microplástico, que você vai ver que a tartaruga tem muito pouco estudo sobre ingestão de microplástico, é um pouco mais complexo. Para estudar, os estudos de microplástico estão muito mais nos animais menores, invertebrados e alguns peixes. Mas a gente tem alguns dados com tartaruga, então saiu um trabalho em 2019, se não me engano, acho que é o primeiro trabalho que faz essa avaliação de maneira tão ampla, pelo menos, que pegou, já pensem no número aí de porcentagem de bichos ingerindo microplástico, tá? Vai jogando aí que eu vou explicar um pouquinho isso tudo. A gente teve as 7 espécies analisadas no Atlântico, no Mediterrâneo e no Pacífico, ou seja, a gente cobriu quase o globo inteiro. Então tem a amostra do mundo todo das 7 espécies. Pra vocês terem ideia mais ou menos de quantos bichos a gente encontrou microplástico. 100%. Todos os bichos avaliados tinham ingerido microplástico. Então a gente hoje está em tartaruga marinha, principalmente, na verdade a maior parte dos táxons que a gente chama de megafauna, o estudo está muito centrado ainda no macroplástico. E o microplástico tem outras características muito diferentes de tipo de risco que ele pode causar. Porque como os poluentes associados a ele e os próprios contaminantes do plástico, da matriz do plástico mesmo, quando eles são associados a microplástico ou nanoplástico, eles conseguem ultrapassar barreiras biológicas, celulares, de tecido, que o macroplástico não passaria. Então, a gente tem aí uma outra esfera de problemas, né, até problemas de dano celular. A gente está começando a entender um pouquinho isso, mas a gente está bem distante de entender. Então, mas só para você ter uma ideia, 100% dos bichos tinham ingerido plástico, microplástico. E isso é distribuído pelo mundo todo. Esse trabalho é de macroplástico, né? Cada círculozinho aí que você vai ver, vai ter a porcentagem em vermelho dos bichos que ingeriram plástico, então a gente vai ter uma porcentagem muito variada ao longo do mundo de taxa de ingestão, mas de maneira geral, os bichos ingeriram quase todos os trabalhos sem algum bicho ingerindo plástico, exceto algum estudo ou outro, que normalmente estudos com um N um pouco mais baixo tem mais bichos que não comeram plástico. Em termos de como é que está a porcentagem de ingestão, ou seja, se eu for na natureza, pegar só ao acaso X bichos, qual que é a chance de encontrar plástico neles? Se a gente olhar para a tartaruga de pente, você vai ter uma chance em torno dos mais de 40%, aquela Neomides vai bater por volta de mais de 40% também de chance, e assim a gente vai caindo, Dermocheles, a careta, até a Lepidopteris camp, que você vai ter 15% de chance. São números muito altos, esses números são números globais, né? Então, se você tem a chance razoável de pegar ao acaso uma tartaruga da natureza de você conseguir um bicho que tenha plástico no conteúdo dele. Inclusive, foi mais ou menos assim que eu mudei toda a minha história do doutorado. Meu doutorado era muito centrado em ecologia alimentar, e conforme eu fui analisando os conteúdos, eu fui abrindo o leque e acabou tendo uma nova linha de pesquisa lá no laboratório. Na verdade, uma das minhas principais linhas. Bom, Brasil. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu em 2015, o Rian é coautor também, que apresentou para vocês da palestra passada. Pensem mais ou menos qual é o número que vocês acham que, em média, a gente tem de ingestão aqui no Brasil. A ingestão, a gente avaliou praias desde do nordeste do país até o sul, e teve uma variação razoável de ingestão de plástico, mas, de maneira geral, 70% das tartarugas haviam ingerido lixo. Tá? E variava entre 60% e 100%.
Tá? Então, estava muito mais, a média era entre 60% e 100% quando você analisava áreas em separado. Né? Agora, uma outra coisa é interessante, a mortalidade por plástico, a gente vai entrar nesse tema agora. A mortalidade por plástico, a gente tem a impressão que ela é muito alta, mas nesse trabalho gerou em torno de 11%. Vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso depois, mas a principal causa de morte de tartarugas marinhas é a pesca, ainda, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Tá? A pesca continua sendo a principal causa de morte das tartarugas marinhas. Apesar de o lixo, a ingestão de lixo, ser responsável só por 11%, e nesse ponto aqui é importante a gente frisar o que eu chamei de mortalidade por ingestão de lixo, que foram os bichos que comeram a quantidade de plástico, que obstruiu o trato gastrointestinal. Então, se você pegasse o intestino do bicho, ia ter um fecaloma lá, um pedaço duro, não passava mais nada, e esse fecaloma estava formado por plástico também, no meio, e o bicho definhou e morreu nesses estados, como vocês estão vendo aí, esses bichos bem magrinhos nas duas fotos. Então, só assim que eu chamei mortalidade por plástico, para ser bem conservador. Tá? Então, o bicho podia estar repleto de plástico, e se não tivesse essas características, eu não teria atribuído a morte ao plástico. Ou seja, esse é um número mínimo de mortalidade relacionado ao plástico, de 11%. E uma coisa bem interessante é que os bichos costumam morrer, às vezes o bicho morre na pesca, e quando você abre, o bicho estava definhando, pronto para morrer por plástico, mas morre na pesca antes. Porque a pesca é uma mortalidade muito mais aguda, né, muito mais rápida. Então, o processo de morte por injeção de plástico, quando relacionado à obstrução, é uma morte bem mais lenta. Então, o bicho vai definhando, até que morre. Quando você faz necrópsia num bicho desse aí, você vê como ele está por dentro, é muito diferente de um bicho que morreu por pesca. E a de cima, por exemplo, um bicho que morreu por pesca, você vê que ele está razoavelmente saudável, se não tivesse morto, mas é bem diferente desse bicho de baixo, que tá um bicho, um esqueletinho, né? Bem caquético, você pega uma tartaruga dessa, ela quase desmancha na sua mão. E essa figura mostra que o bicho que morre com pesca tem ele é mais gordinho do que os bichos que morrem por plástico, mostrando que realmente a mortalidade por plástico, ela vem nesse processo crônico. Ou seja, a gente tem aí 11% só dos bichos morreram por plástico, mas uma quantidade muito pequena já é suficiente para matar. Estava no slide anterior, não sei se quem pegou chegou a ver, mas pensem em quantos por cento de plástico, quantos gramas de plástico são necessários, suficientes, na verdade, para matar uma tartaruga verde juvenil. Não é muito, é meio grama. Meio grama é mais ou menos 1/10 de uma sacola plástica. Tá? E essa foto que vocês estão vendo foi uma foto que realmente a gente tirou do fecaloma do animal que morreu por ingestão de plástico. Então, pequenas quantidades já são suficientes para causar a morte. Não quer dizer que o bicho vai comer isso e vai morrer. Tá? Você vai ter bicho que vai estar com uma quantidade imensa de plástico e não morreu. Mas ele morreu, às vezes, na rede de pesca. Talvez ele fosse definhar e morrer mais para frente também. Então, a gente tende a ser muito conservador quando a gente vê a mortalidade por plástico. E esse dado é interessante, porque se você pensar que em meio grama não foi 1, 2 bichos, tem vários bichos aí que morreram que estão abaixo de 1 grama de ingestão. E, em média, essas tartarugas comeram quase 3 gramas de plástico nesse estudo. Tá? Tem outras estimativas de quantidade de plástico que pode matar um juvenil. A nossa deu meio grama, que é uma das mais baixas que a gente encontrou por aqui. E vários dos bichos que morreram por pesca, 40% dos bichos que morreram por pesca, tinham quantidades bem acima dessa quantidade mínima de causar letalidade. Ou seja, eles tinham o potencial de morrer por plástico, talvez se desse o tempo suficiente para a pesca não tivesse matado eles antes. Tá? Então, mais uma coisa estranha é, plástico é um problema dentro de um universo muito maior que a gente estava discutindo lá em cima, tá? Logo no começo da apresentação. Tá. Eu falei para vocês os efeitos letais, né? O bicho morreu realmente. Você abriu o bicho, está lá, plástico dentro dele, obstruindo, ficou caquético e morreu. Mas tem os efeitos subletais. Esses são muito mais difíceis da gente conseguir estudar. São efeitos crônicos que vão ter impacto ao longo da vida do bicho. Ele não morre por plástico, mas ele fica debilitado. Então a gente conseguiu, como a gente tem uma base de dados bem grande, a gente publicou esse artigo em 2020, um artigo
novinho. A gente tentou estudar isso, né? Quais seriam os efeitos crônicos, subletais, usando a tartaruga como modelo? O que a gente percebeu? Ela tem essa ingestão inicial de plástico. A gente avaliou o plástico no esôfago, no estômago e no intestino, né? Então, nessa quantidade, essa primeira vez que ela começa, o plástico entra, quando você avalia a quantidade de plástico que tem no estômago do bicho, sem olhar para o intestino, tem no estômago, e pensa, beleza, se ela está com plástico no estômago, qual será a reação dela? Será que ela vai comer mais, vai comer menos? Que a gente estava tentando testar a hipótese da saciedade, induzida pelo plástico. Isso é muito comum na literatura, ela está muito colocada na literatura, mas é muito pouco testada. Se não me engano, acho que tem um experimental com uma ave, e depois você não tem teste sobre isso. Então, nós somos um dos primeiros trabalhos que testa isso na natureza. De o que acontece quando o bicho come esse plástico. E inicialmente, acontece uma coisa que parece um pouco contrassensual. Ela está com plástico no estômago, ela muda o comportamento alimentar dela, ela aumenta as taxas de alimentação. Isso provavelmente tem a ver com algum déficit nutricional. Então, como o plástico ele entra no estômago, ele dilui a quantidade. Por exemplo, ela vai ter uma quantidade de comida limitada porque tem plástico ocupando o espaço. Então, os nutrientes que ela está absorvendo no alimento são em quantidade menor do que ela tivesse com aquele estômago cheio de comida. O que acontece? A resposta inicial é um aumento dessa taxa de ingestão. Então, ela começa a se alimentar mais. E conforme ela vai se alimentando, ela pode ir acumulando mais plástico também no seu trato. E aí passa para a segunda fase, que é você tem aí um segundo momento de mudança de comportamento. Então, a gente tem a ingestão inicialmente, quando ainda está no estômago, gerando um aumento na taxa de alimentação. Quando esse plástico vai acumulando no trato do animal, você tem a segunda alteração comportamental, que ele começa a diminuir suas taxas de alimentação. Ele começa, o que a gente chama, ele está sob o efeito de saciedade induzida pelo plástico. Quando o plástico começa a acumular no trato todo, ele começa a diminuir a taxa de alimentação. E essa taxa de alimentação, sim, pelo próprio trânsito intestinal dele para de passar, quando está só no estômago, o plástico ainda vai passando. Quando ele começa a se acumular, ele afeta não só o meio nutricional, como ele afeta mecanicamente, fisiologicamente o intestino, de uma maneira que o trânsito diminui. Ou seja, o bicho acaba sentindo como se ele estivesse cheio, né? Como se está enfesado. A pessoa enfesada não tem nem vontade de comer, mais ou menos com a tartaruga, só que ela está cheia de plástico dentro. O que acontece? Taxa baixa, e quando a taxa de alimentação baixa, você tem uma diminuição na condição corporal também. Então, você tem os bichos muito mais magrinhos do que os bichos que lá no começo, que tem pouco, só tem plástico no estômago. Então, quando o bicho tem muito plástico no intestino acumulado, ele tem a condição corporal muito mais próxima daquele bicho magrinho que eu mostrei para vocês, mesmo antes de ter obstrução do trato gastrointestinal, mesmo antes da formação do fecaloma. E só esse déficit nutricional, por mais que o bicho não vá morrer, você tem um impacto sobre a biologia dele, impacto sobre as taxas de crescimento, impacto sobre o comportamento, impacto possivelmente a longo prazo nas taxas reprodutivas. Então a gente tem aí essa consequência dos efeitos subletais, que são efeitos super difíceis de avaliar na natureza. A gente esperava que fosse encontrar e de fato com um N razoável demais a gente conseguiu chegar nesse estudo, nesse valor, né? Realmente a gente conseguiu comprovar que, pelo menos para a tartaruga marinha, essa saciedade induzida pelo plástico ocorre, e a gente criou um frameworkzinho para ser testado em outros bichos, porque é mais ou menos a mesma base conceitual. Tá? E beleza, o que os bichos estão comendo? A gente fala plástico, mas plástico não é tudo igual, né? Então, a gente tem parte da pesca, parte da fonte do plástico vem da pesca, que a gente dividiu em terrestre e marinha, né? 100% do marinho veio da pesca, então a pesca mata o bicho de morte direta, e também o lixo advindo da pesca também pode matar por ingestão. Tá? Mas a maior parte do que a gente encontrou nas tartarugas era de origem que a gente classificou como terrestre. É bem difícil identificar, porque é muito fragmento, então fragmento é difícil identificar, vocês viram as fotos anteriores, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês do que a gente conseguiu identificar, o que a gente achou. A gente achou basicamente itens relacionados à alimentação, mais da metade dos itens era alimentação, que eu digo não é saco de arroz, saco de feijão, não é canudo, é copo descartável, embalagem de doce, de refrigerante, são as coisas mais
supérfluas, você pode pensar, são o que estava enchendo as tartarugas de plástico. E você tem aí junto, próximo também, a sacola plástica. O caso da sacola plástica é um caso interessante, que eu vou falar para vocês mais para frente, mas vamos voltar aqui para os itens de alimentação. Olha o tipo de item que a gente encontrou. Canudo, um palito de picolé não, desculpa, um palito de pirulito, um rótulo de refrigerante, várias outras coisas bizarras, né? Então você tem uma grande quantidade de itens relacionados à alimentação. E vários itens a gente acha que várias pessoas talvez se enxerguem nesses itens que elas estão ingerindo. E sacola plástica, né? Por que um valor tão baixo para a sacola plástica? Deu 11%. Mas por que 11%? Porque eu só considerei sacola plástica esse anelzinho pequenininho que fica em cima dela, que você bate o olho e você sabe que é uma sacola plástica. Tá vendo esse em azul? Mas a gente tinha uma quantidade muito maior de lixo dentro dela, que é como essa da figura de baixo. Ele tem tudo para ser uma sacola plástica, só que eu não podia afirmar que era uma sacola plástica. Então você tem aí quase 40% do que estava dentro da tartaruga com características similares a sacolas plásticas ou embalagens plásticas um pouco maiores. Então a gente tem uma grande dificuldade de identificar. Essa identificação é super importante para ajudar a traçar aquilo que o Renan estava falando na outra palestra. Você conseguir identificar a fonte do problema, poder trabalhar em cima dele. Beleza. Vocês já se perguntaram por que as tartarugas marinhas comem plástico? Eu acho que uma coisa que talvez seja das mais populares, né, é isso aqui, né? As sacolas plásticas semelhantes, parecidas com água viva. Das tartarugas marinhas comeriam as sacolas plásticas, o plástico de maneira geral, porque ele é muito semelhante à água viva. Você consegue ver a diferença, mas as tartarugas não. Isso está no imaginário popular e também está na literatura, né? Uma das que a gente fez também foi avaliar isso. Beleza. Vamos começar a entender um pouquinho os fatores envolvidos na ingestão do plástico. Esse é um trabalho da PLOS, que não é meu, do grupo da Schuller, lá da Austrália, que ela bota essa fotinho aí de um balãozinho e fala, ó, a hipótese que as tartarugas confundem o plástico com uma presa específica, nesse caso, que a gente chama da hipótese da água viva, né? Beleza, você olha esse pedacinho de balão, realmente ela parece muito com água viva, pode ser que ela esteja confundindo. Mas vamos começar a pensar um pouquinho melhor sobre esse problema. Tartaruga verde. Não sei se todo mundo sabe, mas ela é herbívora. Ela come majoritariamente alga e grama marinha. Come água viva também? Come. Mas principalmente no sul do país, as águas mais frias. Aqui nas regiões mais quentes, tropicais, onde a maior parte da distribuição da tartaruga verde está, então a maior parte dos bichos está, você dificilmente encontra água viva no trato dos bichos. Você tem uma abundância de alga muito, muito grande também. Então esse já é um ponto que vai levar a gente a duvidar se a quantidade de plástico que ela está ingerindo, realmente ela está confundindo com uma água viva. Daí tem o segundo ponto. A maior parte, você tem muito do plástico, que é isso aí que você está vendo. Muito pedaço de plástico rígido, um pedaço de rótulo de Coca-Cola Zero, canudo, um palito de pirulito. Nada disso parece com água viva. Então a hipótese de água viva é muito frágil para explicar por que o bicho come. A gente desenvolveu uma série de trabalhos para tentar entender o que vai levar a quais fatores, né, estão envolvidos com a injeção de plástico, do porquê, para a gente tentar desvendar um pouquinho esse mistério para poder pensar medidas de mitigação. Beleza. Um primeiro trabalho que a gente fez foi tentando ver a importância das cores. Acho que alguém perguntou isso na palestra passada, né? E as cores realmente têm importância por vários motivos, incluindo o tipo de aditivo que vai em cada tipo de plástico, varia também de acordo com a cor. Então, você vai ter plástico, por exemplo, são os mais tóxicos que tem. Então, se você puder evitar plástico preto, se puder evitar plástico, evite, de maneira geral. Se não tiver jeito, evite os pretos, pelo menos. O que a gente viu? Aqui a gente usou a tartaruga marinha para testar, mas também pensou sobre as aves. Uma coisa básica para o bicho comer o plástico, ele tem que detectar o plástico. Antes de confundir com qualquer coisa, ele tem que ser capaz de enxergar o plástico. Então, qual é a hipótese que a gente teve? Bom, a tartaruga é um bicho que está dentro da água, se alimentando principalmente no fundo, né, comendo ali alga, grama marinha. Então, ela vai olhar a maior parte da coluna d'água
de baixo para cima. Quando ela olha de baixo para cima, o céu em cima é muito mais claro, né? Porque o sol está ali. Então, a nossa hipótese era o quê? Que plástico escuro faria um contraste maior com esse fundo mais claro e levaria a ingestão de plástico. Enquanto os plásticos mais claros teriam um contraste menor e teriam uma taxa de ingestão um pouco menor. E realmente a gente encontrou esse resultado. E aqui, gente, vale a pena vocês entenderem uma coisa importantíssima. Isso aqui é em relação à preferência, essa detecção. Então, para poder fazer esse tipo de análise, eu tenho que ter uma ideia de quanto tinha de plástico no ambiente, qual a proporção das cores. Porque se você for só olhar o que tem no bicho, não é um bom parâmetro, que você vai ter muito mais plástico branco e transparente. No ambiente vai ter muito mais plástico ingerido, mas não quer dizer que ele está ingerindo acima da disponibilidade no ambiente. Esse é um conceito básico quando a gente vai falar de preferência alimentar, né? Ele vai estar ingerindo acima das quantidades disponíveis no ambiente. Robson, só usa o mouse para explicar essa figura aí, cara, que ela vai ser acho que vai ser bem importante explicar ela. Beleza, vamos lá. Tá todo mundo vendo meu mouse aí, né? O que tem aqui? Ó? Você tem nesse ladinho aqui da figura, essas barras, isso aqui é um valor de preferência, tá? E quanto mais alto aqui, maior a preferência. O que a gente encontrou, então, para plásticos escuros, né, verde e preto, tem uma preferência maior. Isso levando em consideração as 3 áreas que a gente estava analisando, tanto bichos estuarinos, como bichos de ambiente principal urbanizado, pouco urbanizado e muito urbanizado. E nessa outra seção aqui, você tem todas essas barrinhas apontando para baixo, tá vendo? Quer dizer o quê? Que aqui eles ingeriram abaixo do que está disponível no ambiente. Aqui ingeriu acima do que está disponível no ambiente, ou seja, é mais fácil detectar o plástico preto do que o branco, então se tiver um monte de branco e poucos pretos, ela vai enxergar mais os pretos, não quer dizer que ela não vai comer o branco, tá? E, beleza, isso é parte da ideia, né? Então, inclusive, tem o Thayer, ele tem uma chamada a Lei de Thayer, que o Thayer foi um pintor e naturalista que estudou muito camuflagem. Então, ele tinha uma ideia de que os animais eram pintados escuros no seu dorso e brancos no seu ventre para poder se camuflar. Então, você pensa, por exemplo, os bichos oceânicos, né? Os bichos normalmente são escuros no dorso e branco no ventre. Então, aqui a gente tentou pegar essa ideia de Thayer e aplicar um pouquinho a questão do plástico. Então, onde os bichos que seriam o branco no ventre seria um contraste menor com o fundo, ou seja, seria mais invisível. E foi justamente o que a gente encontrou. Se nossa hipótese estivesse correta, a gente também pensou, pô, então beleza, se estiver certo, as aves marinhas que comem de cima para baixo enxergariam o contraste do plástico branco no fundo azul do oceano seria maior do que o contraste de um plástico escuro no fundo azul do oceano. Então a gente esperaria o quê? Pela nossa hipótese, que as aves marinhas tivessem proporcionalmente mais plástico branco na sua dieta do que tem no ambiente. A gente reuniu esses dados da literatura e tinha um indicativo disso mesmo, e depois os trabalhos que vieram posteriormente aos nossos confirmaram a nossa hipótese. Então, de fato, a cor é muito importante antes ainda de chegar na confusão com uma presa, e sim para a detecção da presa. Então, para comer, primeiro a gente tem que enxergar. No caso, perceber, né? Pode ser enxergar, pode ser química. Então, a gente tem complexidades muito maiores do plástico, a gente vai ficar mais nas tartarugas. Uma outra coisa, o plástico tem que estar disponível no ambiente. Quanto mais plástico no ambiente, maior é a chance da tartaruga encontrar com esse plástico. Esse trabalho não está publicado. Na verdade, isso é uma das coisas que eu tenho muita curiosidade de fazer, que os dados são muito variáveis, assim, não tem um padrão geral. Esse padrão aqui a gente encontrou ali para o Espírito Santo, onde quando você avalia nesse eixo aqui, ó, o eixo X, você vai ter quantidade de itens por metro quadrado, ou seja, aquele método que o Rian utilizou nas praias, que mostrou para vocês, de quantificação, aplicado aqui gerou 0,6 itens por metro quadrado. E aqui 0,2, ou seja, aqui tem 3 vezes mais do que a gente tem nessa outra barrinha menor. Isso está muito relacionado com a quantidade de lixo ingerida pela tartaruga. Só que nesse caso a gente tem 2 áreas, né? A gente precisaria de muito mais áreas para poder tirar para conseguir avaliar a importância da disponibilidade.
A gente ainda está coletando dado para isso, eu espero que daqui a algum tempo a gente consiga fazer um trabalho fazendo essa avaliação, né? Quanto que a disponibilidade afeta a ingestão. Será que tem um ponto de saturação? É claro, pode ter, se tiver 6 itens por metro quadrado ou 1 milhão de itens, vai fazer diferença? Então, talvez tenha um ponto de saturação que a gente não sabe, a gente ainda está tentando investigar isso. Mas o indicativo que a gente tem faz todo sentido ter essa relação, se a gente só não compreende muito bem como ela funciona. Mas, de fato, a disponibilidade é um ponto importante para o bicho primeiro encontrar o plástico. Então, quando você vai pensar em por que o bicho ingere, a gente tem que pensar como ele vai se, qual a chance dele encontrar com aquilo. E uma vez que encontrar, que ele vai ter que tomar a decisão de ingerir. Tá? Então, a gente começa a juntar as coisas. Porque as tartarugas elas têm estratégia de forrageamento, ou seja, elas se alimentam, um comportamento de alimentação que vai variar de área para área. E junto com a variação da estratégia de forrageamento, também tem a variação em cada área da quantidade de plástico. Então, em teoria, o que a gente tem? Pensa num recife de água quente, tá? Como aqui do Nordeste. Os bichos normalmente estão se alimentando no fundo, comendo algas ali no fundo, grama marinha, e o plástico vai estar mais na coluna d'água. Então, a probabilidade de encontrar um recife de água quente é um pouco menor do que em águas frias, que a gente vai chegar mais para frente. Mas quando você adiciona esse recife de água quente em uma área muito urbanizada, por exemplo, um recife aqui em Maceió, você vai ter uma chance um pouco maior de encontrar. Então, a tartaruga vai ter uma chance de encontro maior, mesmo se alimentando no fundo, porque eventualmente ela sobe para respirar, ela olha para cima. Então, quanto mais ele estiver no ambiente, mais fácil dela encontrar. Quando você pensa nesse ambiente altamente urbanizado, ele não só modifica, tem mais lixo no mar, como você modifica o alimento dela. Então, normalmente, você tem uma diversidade muito menor de alga para ela, o que talvez seja outra coisa que potencialize a busca dela de alimento em outras regiões. E agora vamos pensar no recife de água fria. O recife de água fria, normalmente, ele tem menos diversidade de algas, e você começa a ter as águas vivas. O que a gente vê no recife de água fria? Que normalmente as tartarugas se alimentam na coluna d'água. Ou seja, você pode ter a mesma quantidade de plástico que você tem no recife de água quente, mas a chance de encontrar vai ser maior devido à estratégia de forrageamento do bicho, ou seja, ela se alimenta na coluna d'água, onde o plástico flutuante está mais presente. E vem em um dos cenários piores quando você pega uma região estuarina. Na região estuarina, o bicho também se alimenta na coluna d'água, porque tem muito pouca alga no fundo, então ele se alimenta muito do que o rio traz. E o rio é um dos principais fontes de plástico do ambiente terrestre para o mar. Então, muito do plástico que tem no mar passa pelos rios antes de chegar, né? Não entra direto. Então, aí você vai ter as taxas de ingestões mais altas. Então, pode procurar bocas de rio, regiões estuarinas, provavelmente vai ter os bichos vão estar ingerindo mais plástico ali do que nas regiões adjacentes. Tá? Então, só para você ter uma ideia de um outro fator influenciando, que essa junção entre a estratégia de forrageamento, coluna d'água ou no fundo, e a probabilidade de encontrar o plástico, muito relacionada à quantidade de plástico que tem no ambiente. Então, quando você pensar em disponibilidade, você tem que pensar em dois pontos. Um, quanto plástico tem no ambiente, e dois, onde a tartaruga se alimenta, no fundo ou na superfície. Beleza. Daí a gente vai testar uma outra coisa relacionada à estratégia de forrageamento. Aí, já não só dentro da taxa de encontro, mas mais uma parte comportamental. Então, a gente desenvolveu esse trabalho, inclusive o Rian, o primeiro autor dele, que a gente foi avaliar se os animais têm esse comportamento de scavenge, que é uma tradução um pouco complicada para o português, mas seria esses bichos que são bichos carniceiros, estão comendo restos dos animais mortos, vocês teriam uma taxa de injeção de plástico mais alta. A gente acreditava que sim, por quê? Porque o bicho vai ingerir, vai ser esse bicho carniceiro, ele não tem um alvo de busca. Pode ser um peixe, pode ser uma lula, pode ser o que for, morto, e normalmente isso aí pode estar boiando, que também pode estar agregado com plástico. O que a gente fez? Essa figura aqui, o importante só vocês prestarem atenção aqui, são basicamente aqui, nessa primeira parte, que é o scavenge behavior, né? Que a gente vê que quanto maior o comportamento desse bicho se alimentar, dessas presas mortas, maior a chance dele ingerir plástico. Os outros pontinhos aqui
são só as áreas. Tá? Então, a gente vai ver que tem uma variação de acordo com a área que o bicho está, que é o esperado, né? Porque as áreas são muito correlacionadas com estratégia de forrajamento e disponibilidade de plástico. Mas o que importa para a gente é isso aqui. Então, a gente encontrou nesse estudo que quanto mais ele tinha esse comportamento de se alimentar de animais mortos, maior a quantidade de lixo que ele ingeria. Olha aqui. Isso aqui é um bicho que, os bichos que não tinham um comportamento de que a gente chama de scavenge, que é de comer os animais mortos, e aqui é a quantidade de plástico que eles tinham. Não tinha comportamento, aqui tinha comportamento de scavenge. Olha só, muito mais lixo. E, geralmente, então, ordem de grandeza acima que a gente encontra aqui. E como é que a gente sabia que o bicho estava se alimentando de uma presa já morta, não de uma presa viva? A gente pegou os bicos das lulas, né, a gente encontrou os bicos das lulas dentro das tartarugas, identificou a espécie e consegue fazer uma estimativa do tamanho da lula. A gente considerou o scavenge behavior só para os bichos que as lulas eram muito maiores que as tartarugas, ou seja, a tartaruga não ia lutar com a lula no meio do oceano e devorar ela. Então, provavelmente era fruto de uma alimentação de uma lula morta. Então, aqui é outro pedacinho, né, mostrando que a estratégia de forrajamento agora, mais dentro da parte comportamental, menos dentro da parte de detecção, influencia a ingestão de plástico. A gente retoma a pergunta, né? A gente não respondeu por que as tartarugas ingerem plástico, né? Essa pergunta, por que, normalmente ela pede para a gente explicações evolutivas. E é o que a gente está tentando estudar agora, né? A gente está tentando entender por que os bichos ingerem plástico. E a ingestão de plástico já foi tida como, por aves, né? Um trabalho de 2013, do Robertson, que poderia ser uma armadilha evolutiva. O que é uma armadilha evolutiva, né? É quando o animal, aqui você tem uma escolha que seria ótima, né, de alimento, são as preferências adaptativas, ou seja, tem um valor, tudo que você come aqui tem um valor adaptativo positivo, né? E aqui você tem as preferências, essa zona toda aqui, fora da adaptativa, ou seja, o bicho vai preferir, aqui ele tinha, sei lá, a alga que ele comia, em vez de comer essa alga, ele vai preferir comer plástico. Ou seja, ele caiu na armadilha evolutiva, que o plástico vai passar informações para ele, falando, olha, eu sou comida, vem me comer. E essas informações que ele passa podem atrair os animais. Daí, quando acontece isso, a gente diz que esses animais estão numa armadilha evolutiva, ou seja, os sinais que o plástico está passando para ele é muito similar ao sinal do que é uma comida, ou ainda mais forte do que é uma comida. Se for um sinal ainda mais forte, atrair, tipo, se o plástico atrair mais do que uma água viva, por exemplo, aí você vai ter uma armadilha ainda mais forte. Mas a gente está começando a entender, e isso é um dos estudos que a gente está desenvolvendo recentemente, tentando entender como é que esses bichos, por que esses bichos comem plástico. Então, para simplificar as coisas, a gente pode pensar de maneira bem ampla na teoria de forrajamento ótimo. Vamos pensar assim, pro bicho, o que o bicho ganha quando ele come uma presa, certo? A energia do item que ele está comendo, menos a energia que ele vai gastar para ingerir o item, ou seja, você pode ter um item muito energético, mas se você tiver que correr atrás dele, o balanço entre a energia que você gasta e a energia que você ganha pode não ser favorável. E isso tudo também tem que levar em consideração o tempo necessário. Né? Então, o tempo vai ser para adquirir aquele item. Beleza. Isso é o que, na teoria, né, tem muito mais coisa por trás aí, tem muitas outras coisas influenciando a teoria do forrajamento ótimo, que vão determinar se o bicho deve ou não comer um determinado item. Agora vamos pensar do ponto de vista da tartaruga, certo? Você é uma tartaruga, você encontrou um pedaço de plástico. Você não evoluiu com isso, então sua história evolutiva, você passou milhões de anos para chegar ao comportamento que você tem hoje, detectar, tipo, entender os sinais que o mar passa para você. Então as tartarugas confiam nos sinais que o mar passa para elas. Beleza, encontrei uma coisa flutuando, ela cabe na minha boca, ela não foge e ela não luta. Por que eu não vou comer? No passado, o que ia acontecer? Você na pior das hipóteses, ela ia comer uma pena, uma semente, um pedacinho de galho, né? Ou seja, ia ter um custo muito baixo, caso ela ingerisse aquilo, e com um potencial de ganho muito alto, porque ela podia ingerir uma coisa altamente energética, um pedaço de peixe, um pedaço de lula. Né? Então a gente tem que pensar no contexto dos bichos com essa ideia que o plástico é muito recente. Então, em 50 anos, a gente saiu de praticamente nada de plástico no ambiente marinho
para ele ser encontrado em todos os ambientes. Então, a gente perturbou o ambiente marinho inteiro. E isso provoca uma reação, e os animais reagem a essa perturbação. Então, é sempre interessante você pensar por que ela não comeria esse plástico. E depois disso, é claro, ela vai ter todas as coisas que ela pode confundir com uma presa específica, pode. A gente vai encontrar isso em dado de ave também, a ave confunde, às vezes vai ter uma ingestão maior de plástico vermelho, algumas espécies, do que plástico de outras cores, porque ele parece mais com o camarão que ele come. Então, a ideia de confusão com presa, ela sim é verdadeira, mas pode ser um problema ainda maior. É o que a gente está tentando entender, o tamanho desse problema e como essas coisas vão se resolver. E para a gente fechar aqui, gente, a gente falou de tartaruga, mas o problema não é só das tartarugas. Tá? A tartaruga é um bicho legal, é um bicho que atrai muito público normalmente, é o que a gente chama de megafauna carismática, né? A gente tem mais de 700 espécies que ingeriram plástico nos últimos trabalhos, a gente está terminando uma revisão que já está jogando esse número muito para cima, e você vai ter peixe, ave, mamífero marinho, invertebrado, então tem uma série de bichos ingerindo plástico no ambiente. Tá? Então, muitas espécies. E o plástico nos oceanos, ela não está só relacionada à ingestão. Olha que dado interessante, agora a gente começa a conectar todos os pontos, né? Teve um estudo agora na Indonésia, na região, no Recife de Coral, naquela região do Sudeste Asiático, na verdade, que o plástico em contato com o Recife aumenta o risco de branqueamento entre 5% e 90%. Então, são vários problemas que a gente está começando a entender sobre o plástico. O que a gente já entende hoje é grave o suficiente. Só que a gente está começando a entender que as coisas são piores do que a gente pensa. Então, acho que há alguns anos atrás, ninguém poderia associar o branqueamento de coral a plástico nos oceanos. E coisas que a gente tem começado a entender também, por exemplo, o plástico no oceano ele ajuda a dispersão de genes de resistência a antibiótico. Ou seja, não tem aquela que a gente chama de superbactérias, que assola alguns hospitais. Isso é uma outra crise que a gente não vai nem discutir aqui, a crise dos antibióticos. Aqui, a gente continua na mesma passada, daqui a alguns anos a gente usa antibióticos não vão mais fazer tanto efeito pelo uso excessivo que a gente teve. E o plástico pode ser um dos vetores para esse genes de resistência. Ou seja, inclusive uma coisa totalmente impensada para afetar a saúde pública, através de aumento da proporção de organismos, bactérias, né, resistentes a antibiótico. E o consumo humano de microplástico também está aí. Então, se você pensar, beleza, ó, maçã, cenoura, já encontraram microplástico nelas, dentro mesmo, né, dos tecidos. Beleza, não vou comer isso, vou comer só carne. Carne também tem, peixe também tem. Na água da torneira tem. Vou beber água de garrafinha. A água de garrafinha tem muito mais plástico do que a água de torneira. Então vou tomar só cerveja. Cerveja também tem plástico. Então vou pro vinho. Vinho também tem plástico. E, beleza, então não vou comer mais nada. Vou viver de água e luz, vou só respirar. Você respira plástico. Tá? Então, hoje, a estimativa que a gente tem é que, por ano, cada pessoa ingere entre 74 mil e 120 mil partículas de microplástico por ano. E se a principal fonte da sua água é de garrafa plástica, seja o galãozinho ou as garrafinhas pequenas, você pode botar mais 90 mil fragmentos de microplástico aí na sua dieta. Então, se você hoje avaliar a urina das pessoas, tem microplástico lá. Então, esse é um problema muito maior. A gente pode usar, às vezes, os bichos para chamarem a atenção para o plástico, mas não é um problema só do meio ambiente, né? Até porque não existe isso, isso é um problema, não existe meio ambiente e a gente. É um problema que afeta diretamente a gente, sem contar os efeitos indiretos. Tá? Daí, beleza, caos total, né? O que a gente faz? Tem que fazer, né? Tipo, a gente vai só se encolher no chão e chorar no todo total. Não, sim, tem muita coisa que dá para fazer. E eu acho isso uma coisa interessante, que esse problemático do plástico é um problema global, assim como as mudanças climáticas são um problema global, como a acidificação do oceano é um problema global. Só que a gente como indivíduo, tem muito mais chance de mexer nesse problema, né? A gente tem muito mais força para alterar. É claro que não depende só da gente. Os problemas, acho que é muito fácil a gente repensar isso aqui, repensar o próprio consumo, mas às vezes a gente fica refém do que está sendo disponível.
Mas vai tenta comprar uma coisa sem embalagem plástica. Dificilmente algumas lojas têm a granel separadinho, mas não é uma coisa fácil. Então a gente precisa, é um problema global. Então a gente tem que, acho que um dos grandes problemas foi a gente pegar um produto, que é o plástico, que tem características excelentes, resistente, durável, flexível, leve, e a gente usar ele para quê? Para gerar produto que fica menos de um ano em circulação. Aí reside a nossa ignorância, né? O uso que a gente dá ao plástico. Então, a gente tem que ter um uso mais cuidadoso do plástico, tanto em quantidade, como pensando nos tipos de plástico que a gente usa no nosso dia a dia. A gente viu que tem um plástico não é todo igual, tem plástico pior do que os outros, né? E a gente tem, e como sendo um problema global, a gente tem tantas iniciativas locais, mas a gente precisa de uma estratégia global também. Então, a gente também precisa voltar por governantes que tenham a pauta das crises ambientais como uma agenda clara. A gente tem que pensar nas nossas atitudes, a gente tem que pressionar as empresas, e a gente precisa mais do que isso de um pacto global. Mais ou menos algo como a gente fez em relação ao CFC. Tipo, aí está um exemplo de sucesso. A gente conseguiu vencer uma batalha sobre o aumento do buraco da camada de ozônio, como com um pacto global também. Está nessa janela de tempo. Tá? Então, só para a gente amarrar as coisas, o nosso planeta ele tem limites. Então, a gente tem vários limites planetários estabelecidos, são 9 limites no total, certo? Nessa figurinha aí, vocês estão vendo os 9. Quando está no verdinho, quer dizer o quê? Que a gente está dentro do limite ainda do planeta. Por exemplo, buraco na camada de ozônio, a gente está dentro do limite seguro. Né? Aqui você tem, nessa zona amarela, você tem o limite de incerteza. Quando você ultrapassa esse verde, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer nos nossos ambientes. Então, por exemplo, a mudança na paisagem, né? Como a gente está falando de perda de hábitat, desmatamento, a gente já está na zona de incerteza, caminhando para a zona de alta, além da incerteza, ou seja, de um risco muito alto. Mesma coisa aqui para a mudança climática, a perda da biodiversidade a gente já ultrapassou, né? A gente está bem fora dos limites. Aqui são os limites de água doce, a gente ainda está razoavelmente dentro deles. Os limites de fluxo biogeoquímico, então fósforo e nitrogênio, por exemplo, tem muito a ver com a agricultura, isso tem aportes imensos de fósforo e nitrogênio para os ambientes, que tem a ver com o desmatamento, que tem a ver com os agrotóxicos, que depois entra no plástico, depois os bichos comem que você come. Então, e fora que a agricultura também está muito dentro do que você come. Aqui a gente já estourou os limites também. A acidificação dos oceanos, a gente está aqui, ó, já na bordinha, lembrando que mudança climática retroalimenta a acidificação dos oceanos, então isso aqui de uma vez que começa a disparar não tem ponto de retorno. E aqui está o plástico. As novas entidades a gente não conhece, a gente não sabe onde a gente está. Aqui vai estar plástico e outros poluentes também. A gente não sabe onde é que a gente está. A gente pode estar no verde, a gente pode estar no amarelo, a gente pode estar no vermelho, a gente não tem nem ideia. Então, a gente está no momento da história da humanidade muito único. Eu queria que todo mundo tivesse essa dimensão. A gente tem uma janela de poucos anos. A mudança climática, por exemplo, a gente tem que diminuir as emissões de carbono em 50% em 10 anos. Para a gente conseguir ficar abaixo de 2 graus. Já é uma coisa, mudanças drásticas na nossa vida. E está tudo interligado. Então, você consegue combater mudanças climáticas, também com postura em relação ao plástico. Lembra, plástico é petroquímico, é do petróleo. Tá? E uma mensagem que eu ia deixar para vocês é que o tempo da gente fazer aquilo que a gente pode, cada um faz o que pode, esse tempo já passou. Esse tempo já passou. Agora a gente tem que fazer o que é necessário. E para fazer o que é necessário, a gente tem que ouvir a ciência. E a gente não pode mais dar o luxo de dar um problema de cada vez. Você não pode, não, vou só atacar a mudança climática, vou esquecer plástico, vou esquecer mudança nos ambientes terrestres, até porque está tudo conectado. Certo? E a gente deve ouvir a ciência. Então, tem um artiguinho aí, que tem até em português ele, que é o segundo, na verdade, né? É o segundo aviso para a humanidade, dos cientistas. Tem uma série de coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer e a gente tem uma janela muito curta para fazer. Tá? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, gente.
Obrigado, tá aí o meu contato, tanto meu e-mail pessoal quanto meu e-mail profissional. Não esqueçam de seguir no Instagram o Mar Sem Lixo, @marsemlixo, que é o Instagram do laboratório, que a gente faz divulgação científica de vários temas, mas com foco muito forte no plástico. Beleza, gente? Muito obrigado. Valeu, Robson, parabéns, né? Chorando aqui junto com o pessoal, todo mundo triste. Robson, por favor, escreve o Instagram do laboratório aí na caixinha de texto para o pessoal ver. Beleza. Pessoal, então o Robson agora Vai. está aberto para perguntas. Eu vou começar com... Aí, já jogaram lá já o linkzinho, só clicar. Valeu, Marco Túlio. Ah, pronto, já está ali o link. Então, tem uma pergunta que alguém já fez aqui e eu gostaria de fazer também, é que já existem trabalhos científicos sobre o efeito desse microplástico para a nossa saúde? Alguma relação de causa e efeito já definida? Na nossa o que cortou, cara? Na nossa saúde, para a gente. Qual é o efeito desse microplástico para Então, a gente? a gente ainda está entendendo qual é o efeito na gente e qual é o efeito, até o próprio o efeito nos animais também, mas o que a gente tem hoje? Né? A gente tem um conjunto de evidências que já indica bem para isso. Porque, por exemplo, vários tanto aditivos como dos monômeros são carcinogênicos, por exemplo, então eles são comprovadamente carcinogênicos. Isso é um ponto, a gente sabe disso. Vários aditivos, além disso, eles são disruptores endócrinos, então ele vai perturbar todo o seu sistema, toda a cascata hormonal, né? Então a gente tem hoje esse conjunto de informação. A gente sabe o que está presente no microplástico, a gente tem evidência que tudo que está presente ali é danoso. A gente não sabe muito bem ainda como que essas coisas vão funcionar, porque e tem umas coisas bem interessantes, Cris, que eu acho que o problema pode ser muito maior do que a gente pensa. Tipo, nanoplástico. A gente está começando a entender nanoplástico agora. É um outro universo. Nanoplástico é uma coisa de outro universo. Tipo, o tamanho dele é tão pequeno que ele passa a barreira celular. Então, ele vai lá dentro da célula. Então, acho que um ponto que a gente ainda não entende bem é que esse nanoplástico, por exemplo, ele mesmo pode ser danoso, mas que ele também pode ser veículo para poluente, para dentro da célula. Então, causa e efeito direta, assim, eu não lembro de muito trabalho, até porque a gente está começando a ver isso agora. Esses dados de microplástico em humanos são dos últimos anos para cá. Quando você estuda um pouquinho a evolução do conhecimento sobre o plástico, a gente vê isso, que ele começa lá muito centrado em ave, tartaruga, depois mamífero marinho ganha espaço, depois peixe ganha espaço, invertebrado e a gente. Então agora a gente está numa fase de entender um pouco melhor isso. Uhum. Interessante. Eu achei muito interessante aquela questão também da armadilha evolutiva. Não conhecia esse conceito e achei bem interessante e totalmente dentro da seleção natural, né? Então a gente tem que olhar as coisas do ponto de vista biológico, né? Por exemplo, você é um animal, a gente evoluiu. Pensa na gente, a armadilha evolutiva em humano, o que é? Por exemplo, a sua vontade de comer doce, loucamente, né? Porque essa sua atração pelo açúcar e pela gordura, né? De onde vem isso? Vem da sua história evolutiva. Açúcar e gordura eram coisas raras na natureza e super energéticas, ou seja, a seleção natural moldou você do seguinte ponto: encontrar, come. Só que hoje o que você faz? Você abre a geladeira e tem. Encontra e come. Encontra e come, entendeu? Daí você gera um problema de saúde gigantesco. Então, se eu for pegar hoje, e está tudo muito ligado. Se você for pensar, Cris, quando você olha para o problema da alimentação humana e olha para o que está encontrando dentro das tartarugas e nas praias, está muito relacionado. Uhum. Então, por isso que a gente tem que ter essa visão ampla de crise ambiental. São várias facetas. Uhum. Um pouquinho antes aí, o pessoal falou aqui, a Maria Luísa perguntou por que a ingestão varia a ingestão de plástico varia entre as espécies de tartaruga. Acho que você explicou mais ou menos ao longo da palestra, mas explica um pouquinho rapidamente para ela. Então, a ingestão de plástico, não só entre as espécies de tartaruga, mas entre as espécies como um todo,
você vai ter alguns componentes, né? A gente tem que pensar, de quanto está disponível no ambiente, então as tartarugas podem ocupar áreas diferentes, tem bicho que é mais oceânico, tem bicho que é mais costeiro, tem bicho que tem associação mais no Recife, tem bicho que tem associação mais com fundo substrato de lama, então tem um ambiente que ele está inserido e tem o tipo de comportamento alimentar. Então, de maneira geral, o bicho que vai forragear mais no fundo, por exemplo, vai ser bicho que vai ter uma chance um pouco menor. Daí entra outra questão, a quelônia, por exemplo. A quelônia tem índice alto, mas por quê? Porque ela é um dos bichos mais costeiros que tem. Ou seja, quanto mais próximo da costa, ele está muito mais próximo da fonte de plástico. Então, quando você pensar em ingestão, você tem que pensar nisso. Disponibilidade e o comportamento do animal. O conjunto dessas duas coisas vai gerar essa variação. A gente vai encontrar, às vezes, dentro da mesma espécie, numa região vai ter 100% de ingestão, em outra região vai ter 5%, 10% ou nada. Uhum. Cara, eu acho que as perguntas aqui estão tão poucas, eu acho que foi tão claro que o pessoal está só dando os parabéns aqui, dando os parabéns e pedindo estágio, pedindo estágio. Pessoal, quem quiser estágio com ele, escreve lá para o Robson, que o laboratório é grande, sempre cabe mais um, né, Robson? Sempre manda lá que a gente começa a bater um papo. Então, essa é uma mensagem, acho que importante, Cris, que a gente tem que ter que as coisas estão muito conectadas. E se você acha que todo mundo que olhar para si vai enxergar um potencial coisa que você poderia mudar. E como eu falei, a gente não está mais na fase de vamos fazer o que a gente pode, né? A gente tem que fazer o que é preciso. E depois tem até esse link aí quiser dar para jogar aqui, depois eu acho rapidinho e jogo também, que é o segundo aviso do cientista para a humanidade. Tem ele em português escrito. Uhum. Ele tem uma série de coisas lá, desde o seu hábito de alimentação, como você se movimenta. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista o problema, que é um problema muito, muito, muito amplo. Uhum. Eu acho que vocês três, os três palestrantes, mostraram de maneira bem ampla essa problemática do lixo nos diversos continentes, diversos estratos oceânicos, até terrestre e aéreo, como você Onde você mencionou olhar, hoje. tem. Está Aonde chovendo plástico. tem, né? Está chovendo plástico. Você vai dosar a chuva, tem plástico. Não temos para onde correr, né? Só reduzir a produção e liberação desse troço na natureza. Apareceu ali, tipo, o que podemos fazer, além de reduzir cada vez mais o consumo de produtos plastificados. Eu acho que a gente tem aqueles estratos, né, de ação. Você tem o extrato pessoal, que é o que você reduz as coisas. Você tem o segundo extrato, que é um extrato inclusive, de você espalhar informação. Eu acho que a gente precisa espalhar informação. O Instagram não só parte do que a gente tenta fazer lá de divulgação, ainda está um pouco incipiente, está um pouco no começo, é um pouco disso, tentar passar essa informação de maneira mais pública possível. E coisa importante, a gente tem que ter ideia que quem a gente elege, a gente tem que começar a olhar quem a gente está votando. Porque a crise ambiental, ela não é uma coisa periférica. Não tem esquerda e não tem direita. A crise ambiental está ali para todo mundo. Então, acho que aqui no Brasil tem uma discussão, acho que muito pouca ainda, se valoriza muito pouco a questão ambiental nos debates políticos. Então, comecem a votar em pessoas que tenham esse tipo de visão. Tragam isso para a pauta, cobrem quem você votou, se não votou nas pessoas, cobre deles ações. Por mais que você não sabe muito bem, tipo, tem um monte de crise aí, é só você jogar. Tem tanta crise que é fácil hoje em dia você apontar, gente, isso aqui está completamente errado, vamos tentar mudar. E acho que uma coisa importante, apesar de a gente ter hoje claro que o governo de hoje é um governo que realmente é muito difícil você conseguir enxergar coisas positivas, né? Mas, de maneira geral, acho que a gente tem que tratar a crise como o que ela é, crise. Em momento de crise, o que você faz? Você tem que procurar a solução. Então, acho que a gente passou, inclusive, do momento de ficar apontando o dedo. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Beleza, as pessoas vão ser responsabilizadas, tem, mas a gente tem que ter o quê? Resolver o problema. A gente tem que resolver o problema. E para isso a gente precisa, não tem esquerda, não tem direita, esse é um problema único. Então, acho que encarar a crise como o que ela é. Se é muito de crise, você tem que fazer o quê? Resolver o problema. E resolver o problema vai ter uma boa dose
de todo mundo caminhando na mesma direção. Esse é um grande problema aqui do país, na verdade, de vários lugares, que a pauta ambiental ela é basicamente de esquerda, o que Uhum. não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não tem os dados científicos estão aí. Não tem o que. Acho que a pandemia está sendo legal para isso, Cris, para mostrar que a ciência está aí. Se você discordar, você vai ficar doente, vai, vou tomar esse remédio e não funciona. Então, É acho que não dá verdade. para a gente. Agora, infelizmente, a ciência virou uma coisa de esquerda, né? Então, quem é da direita É, agora é negacionista, e é uma coisa que está essa, se espalhando muito mundo afora. Se pegar Estados Unidos, Inglaterra, tem um monte de lugar que está com gente de extrema-direita negacionista, e isso aí espalha a falsa informação de que a ciência está mentindo e é coisa de comunista e etc. a gente levou anos para chegar, para poder tomar decisões baseadas em evidência. Anos. Então, a gente acabou o tempo de tomar uma decisão baseada em opinião. Ah, eu acho. Não, acabou. Acabou. É, É decisão baseada em evidência. Então, acho que é, esse é um ponto. E você ter esses governantes, e tem outra coisa que é a sua pressão, você votar com seu dinheiro, no sentido de quem você compra. Porque isso é uma outra pressão que a gente consegue fazer também. Pressionar as empresas a mudar a forma delas agirem. E se você tem um monte de mercado hoje já que tem uma linha mais sustentável, às vezes não ideal, mas mais uhum. sustentável. Então, Selos verdes, tem aquelas coisinhas, né? vai ser um pouco mais caro? Às vezes vai, porque os outros estão externalizando o custo. O custo financeiro está externalizado, ele cai para o ambiente, cai para a sociedade. Então, é isso que a gente tem que ter, a gente tem que estar disposto também a pagar aquele pouco a mais para ter um produto alimentar, um produto seja lá o que for, que seja muito mais alinhado com o problema que a gente tem hoje. O controle vem pela demanda, né? Se a gente gerar demanda para um produto viável, ambientalmente viável, eles vão ter que fazer, porque tem demanda, né? São esses pontos mesmo. O mercado, a política e a sociedade. São essas três coisas que tem que conversar para a gente conseguir resolver. O colega aqui, maestro Douglas Rocha, está dizendo: a política do petróleo e derivados só fere a humanidade. Energias renováveis seriam a solução, bem como campanhas de conscientização das pessoas, principalmente de crianças nas escolas. Eu concordo com essa questão de criança nas escolas, porque a criança tem um potencial de fazer os pais mudarem muito grande, né? A Então, criança é um agente transformador, né? Então, então ela é um ponto importante. A gente tem que trabalhar nas duas áreas, né? A gente tem que gerar uma sociedade que tenha muito mais contato com a natureza e tenha muito mais essa consciência da importância dela. Você trabalha esse trato das crianças. E a galera que já passou, que não quer voltar, aí você tem a legislação para obrigá-las a fazerem as coisas. Então, a gente tem que trabalhar sempre todas as coisas em paralelo. Legal. Pessoal, acho que vocês têm mais perguntas, pessoal. Se tiverem, coloquem aí. Senão a gente vai chegando ao final. Rian, você quer falar alguma coisa? Ana Lu, você quer complementar com alguma coisa? Gente, a galera que tiver aí, quiser abrir, esse é um momento legal, assim, porque Pode falar. dificilmente a gente consegue fazer um bate-papo aberto, todo mundo junto, né? A gente normalmente está cada um em um lugar, e eu acho que uma das coisas dessas ferramentas digitais tem feito é isso. Então dá para bater um papo até sobre o que fazer, eu acho que isso aqui, eu pensei nessa, quem tiver uma iniciativa que acha interessante, fale um pouco da iniciativa, eu acho que tem muita coisa que dá para aproveitar nesses momentos. O pessoal perguntou sobre se as palestras vão ficar disponíveis. Sim, tá? Já tem 2 no YouTube. A Larissa colocou aí o canal para vocês. E essa, em breve, a gente faz o upload dela no YouTube também. Então, vão ficar disponíveis aí no canal do Pet Pesca. Mas, gente da pesca, né? Isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Engenharia de pesca, não é, o Cris? O curso? É. Então, olha uma demanda muito legal para vocês. A gente pesca com o que hoje? A gente pesca com plástico. O que a gente faz? A gente pega toneladas de plástico, milhões de toneladas de plástico, joga no mar, deliberadamente. E ela perde, ela fragmenta, ela se desgasta, né?
Então, acho que é esse um problema que às vezes é pouco tocado na poluição por plástico, que a gente também olhar para essa grande quantidade que está nas relações em relação à pesca. Então, acho que é um grande desafio para todo mundo que está aí como engenharia de pesca tentar pensar modelos de produtos alternativos para a gente parar de jogar plástico intencionalmente nos oceanos todos os dias, milhões de toneladas. Então, esse é um ponto que a gente perde um pouco de vista, né? Tipo, a pesca está tão dentro que o Rian acho que mesmo trouxe, eu acho que na palestra dele, algum dado sobre regiões que tinha mais concentração de pesca, tinha fragmentos de nylon no fundo, né? No sedimento. Ou seja, é a questão do microplástico. Né? Então, acho que um desafio legal para a galera da engenharia de pesca é tentar pensar soluções para a gente minimizar o uso de plástico na pesca. O Matheus falou aqui, olha, fiquei sabendo sobre a nova sacola feita para se deteriorar. Depois que ela deteriorar, virar comida para peixe. Existe algum projeto para tartarugas? Eu acho que seria mesmo, né? Você conhece essa sacola aí, Robson? Essas sacolas, elas são basicamente para tudo, mas eu acho que aí tem um ponto muito importante. Sacola é um exemplo legal. O conceito do descartável, certo? Esse é um conceito que a gente tem que tirar da sociedade. O conceito do descartável. Vamos deixar o descartável para onde é importante o descartável, na área médica, por exemplo. Né? Mas o descartável em si, ele é um problema. Então, uma vez que você faz a sacola plástica descartável que você poderia não ter, você tem que pensar na cadeia produtiva das coisas. Então, beleza, você resolve um problema do plástico não virar, sei lá, é de cana. Você vai ter que ter cana plantada que desmatou o ambiente para você poder gerar aquilo. Então, toda a cadeia produtiva, ela impacta o ambiente. Então, isso a gente tem que ter muito claro na cabeça. Então, para sair do problema, a gente tem que realmente sair dessa caixa. Você tem que pensar fora dela. E o conceito do descartável, de uso único, seja feito de bambu, seja feito de açúcar, de arroz, tanto faz. Ele é um conceito que não deve ser utilizado. E nos casos que você não tem como tirar o descartável, aí você muda o tipo de produto, o tipo de material. Né? Então, eu acho que essas iniciativas todas são super válidas, mas elas têm que ser aplicadas onde a gente não consegue reduzir o uso do descartável. Então, primeiro a gente reduz o uso do descartável e depois a gente aplica essas medidas. Interessante. A Ana Luzia falou que acrescentaria a questão da presença das comunidades epiplásticas como um grande estímulo à ingestão desses materiais. Então, o mundo está se abrindo agora. A gente tem um negócio que a gente chama de plastisfera, né? Que é tudo que cresce associado ao plástico. Então, inclusive, você tem alguns estudos mostrando para a tartaruga marinha, não sei se o Rian está aí ainda, mas se eu não me engano, não sei se tem alguma coisa olfativa, mas para a ave, por exemplo, o que tem aderido no plástico solta um sinal químico semelhante a de regiões que são produtivas. Ou seja, então o plástico mandaria esse sinal químico para os animais, tipo, venha me comer. Eu estou associado à comida, vem para essa região. Né? Mais ou menos o que ele está falando com o tartaruga em relação à questão visual, você tem a questão química, né, que nem todo bicho é visual. Então, quando a gente pensar ambiente, quando a gente pensar em gestão, a gente tem que pensar que os bichos têm vários tipos, o mundo sensorial deles difere bastante. E o plástico engana tanto no visual, como também engana no sensorial, como também... É do Savoca, né, o trabalho com tartaruga também? Rian falou sim, mesmo autor, Savoca. Massa, é o Savoca. Então, tem esse mesmo autor que foi para aves e também tem trabalho com tartaruga. Então, o sinal químico também é importante. O Emanuel Pereira pergunta aqui, existem números estimados para tartarugas capturadas por pesca fantasma? Cara, que eu conheça, não. Não conheço. Você tem números para pesca fantasma, para tartaruga em específico, né? Tem umas estimativas que eu não sei de cabeça os números, que são gerais aí, que a pesca fantasma é de fato super importante, né? Para mamíferos marinhos, para aves marinhas, para peixes, aquela rede. Esse é o negócio do plástico, né? A tua rede é de nylon, ou seja, ela não vai se decompor. Ela vai pescar, os bichos vão morrer, ela vai pesar, ela vai afundar, os bichos vão se decompor, ela vai voltar. Então ela vai ficar anos pescando, né? Simone entrou e queria falar uma coisa, Simone?
Sim, não sei se ainda daria tempo. Dá, não tem tempo não aqui. Você falou para abrir, aí as câmeras aí eu já abri. Cristiano, Robson, eu e Cristiano viemos de uma escola meio que juntos, né, Cristiano? E lá nós iniciamos, Cristiano foi para o lado do crescimento, né, e eu fui para o lado da alimentação, com peixes. E lá nós iniciamos os nossos trabalhos com uma metodologia de análise de conteúdo estomacal totalmente voltada para peixe, né? Quando eu passei do mestrado, do doutorado, que comecei a trabalhar com pesquisa com tartarugas, eu adaptei esses métodos que a gente utilizava para análise de conteúdo estomacal em peixes para tartarugas marinhas, né? E aí foi assim, a gente foi seguindo e tem conseguido. O Daniel, que está aí na live, você conhece também, Robson, ele trabalhou com isso, né? Trabalhou com alimentação de tartarugas marinhas, e a gente utilizou toda a metodologia voltada para peixe, adaptada para tartaruga. Qual é o método que você utiliza para quantificar o lixo que encontra no estômago das tartarugas marinhas? Legal. A gente faz, o que a gente faz? A gente coleta o trato do bicho, né? A mesma coisa que vocês fazem, você pega esôfago e estômago, de esôfago e intestino, né? A gente separa, a gente tria separado o estômago, tria separado o esôfago e tria separado o intestino. A triagem é uma triagem, a gente ainda faz ela de maneira bem manual. A gente joga um pouquinho do conteúdo na água, lava aquilo ali e vai pinçando o plástico e vai selecionando ele, né? Então a gente faz mais ou menos esse método. Tem vários métodos diferentes, mas esse é um método que a gente tira, inclusive ele tem um método legal, depois me lembro que depois eu encontro, eu fui revisor de um trabalho na Jove, que é uma revista que é sobre métodos e vídeo dos métodos, né? Então ele tem toda uma metodologia para triagem de tartaruga. Então é legal, mas é parecido com o que a gente faz. De uma vez que a gente tira, a gente tem algumas formas de quantificar. A gente quantifica por número de itens, que é uma coisa, por peso e por volume. Quando no meu doutorado eu fiz essas 3 medidas: peso, volume e número de itens. O número de itens é a medida mais fácil e é a que você vai encontrar mais na literatura, mas é a mais imprecisa, porque um item pode ser grande ou pode ser pequenininho, né? Então vai variar bastante. E o que a gente viu que a gente acabou usando peso, porque o peso é altamente correlacionado com o volume. Então, quando a gente fazia peso e volume e depois fazia análise de correlação, era muito similar. Então, o peso é o mais preciso e o mais correlacionado com outra medida, inclusive é correlacionado com o número de itens também. Então, a minha sugestão é sempre na triagem, em vez de você triar o material, você tirar o peso dele mesmo. Entendi. Se você classificar por cor, essas coisas também é interessante, você começa a responder outras perguntas. Por mais que você, às vezes, não tenha pergunta no momento, você guarda aquele seu banco de dados, que às vezes você vai ter a pergunta lá na frente, você consegue voltar nele. Ainda mais você se tem uma base de dados, assim, gigantesca, porque, infelizmente, morre bicho dá com um pau, né? Então, vocês têm uma base de dados gigantesca. Os PMPs têm ajudado muito nesse sentido, né? Porque a gente tem um N muito, assim, significativo, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente fez umas coisas no mestrado, Daniel, e tem muitas outras para serem feitas, né, não? Legal. Cristiano não lembra mais disso, não. Eu não lembro, não. De alimentação, não. Você só se lembra de crescimento. Por falar eu lembro dos detritos dos bagres lá. Quer que venha detrito? Por falar em PMPs, tanto esse trabalho aqui de Alagoas, que é feito em parceria junto com o Instituto Biota, que acho que eu vi a cara do Bruno aparecendo ali em algum momento, acho que ele estava por aí. Começou com o PMP, mas depois eles mantiveram o PMP por conta própria também, então os PMPs têm uma grande importância. Tanto os trabalhos do Espírito Santo, com a coleta que a gente fazia lá, também foi junto com o PMP, porque é inviável para a gente individualmente monitorar praias, né, e coletar essa quantidade de material que a gente coleta. Então os PMPs, eles são super ricos nessa potencialidade de gerar material, né, de pesquisa, que às vezes você coleta, guarda, cria o seu banco ali e fica com isso para poder depois desenvolver pesquisas no futuro.
Muito obrigada, meninos. Parabéns, viu? E a Retamane realmente está quase toda em peso na sua live, viu, Robson? Ah, que massa. Prestigiando o coordenador científico, né? Valeu. Ô, Rian, Rebeca, beleza? E aí, Robson, tudo bem? Tudo bem, Cristiano? Boa noite. E aí, cara, beleza? Eu queria aproveitar fazer uma pergunta para o Robson, que é uma coisa que me incomoda bastante, me desafia bastante pensar que sobre esse pensamento da gente buscar alternativas, uma coisa que a gente vivencia em nossa rotina dentro dos laboratórios é a quantidade inclusive, de utensílios plásticos que o laboratório necessita, que a gente usa de Eppendorfs, frascos e tudo. Então tem uma quantidade enorme. Eu queria saber... Luvas, é verdade. Eu queria saber do Robson, tipo assim, se ele tem alguma sugestão, inclusive, para, até pensando, né, na questão laboratorial, se a gente tem algum caminho, ou os laboratórios, essa questão de pesquisa entraria um pouco dentro daquela exceção, às vezes solicitada para a área médica, né, onde plástico ainda é essencial e talvez repensar esse consumo seria para uma próxima etapa. Um abração para vocês. Valeu, Rian. Então, a parte do laboratório, eu acho que daí tem vários níveis de pesquisa, né? Tem pesquisa que vai exigir o descartável, tem a pesquisa que não. Então, onde você puder substituir, massa, cada um olha para o seu laboratório, beleza, sei lá, os potes podem ser de vidro? Pô, se puderem ser de vidro, ótimo. De pote de vidro. Agora, se não puder, tiver que ser por plástico por algum material, por alguma questão logística, beleza. E eu acho que daí entra muito na questão do repensar o material, né? Onde, por exemplo, as luvas de procedimento, se não me engano, são de látex, né? São de látex, então elas, teoricamente, elas têm uma vida menor no ambiente do que o próprio plástico. Mas a gente tem a questão de proteção individual e de rigor necessário para fazer as análises. E aí a gente tem que entrar um pouquinho e pensar nessa mudança de material. Onde dá para reduzir, e onde não dá, a gente tem que pensar em mudança. Inclusive, uma coisa que me chama muito, que eu penso muito assim, mas já na pesquisa médica, na área de Luísa, por exemplo, o que acontece? Você vai fazer experimento com camundongos, né? Daí você tem um camundongo que está preso lá na jaulinha dele, que é de plástico, que o bebedozinho dele é de plástico, ele está tomando a aguinha que veio do cano de plástico, e você começa a testar as coisas, né? E como as galera normalmente não olha para isso, por exemplo, pode ter lugar, tem os laboratórios no mundo todo, eles vão variar do tipo de utensílio que usa. Então, você vai ter gente que vai estar usando uma garrafinha de vidro para alimentar o ratinho, vai ter gente que está usando uma garrafinha de plástico para alimentar o ratinho. Uma coisa que eu sempre me perguntei é que essa falta de... Qual seria o impacto do uso o impacto dos materiais sobre os resultados? Que você vê essa variação, às vezes tem estudo que você vê uma variação razoável de resultado, e os N são sempre muito pequenos experimentais, né? São lá 3, 5 animais. Então, às vezes você adicionando essa camada de variabilidade ambiental, né? Talvez você comece a mexer um pouco nas coisas. Isso é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, e eu espero que no futuro as pessoas pensem, se eu vou fazer um estudo sobre potencial carcinogênico de um produto, que eu use vidro, que eu não use plástico na gaiola, que eu não tente isolar o bicho, né? Então, acho que tem várias coisas que a gente repensar aí na frente. Uma curiosidade que eu sempre tive foi como isso vai funcionar em relação a qual o impacto disso na hora de fazer análise para alguns tipos de estudo, né? Principalmente os de experimentais. Mas vocês aplicaram alguma solução aí já no Mixlab, ou Cris, não, em relação a Não, aqui não. Aqui a gente continua refém ainda dos utensílios plásticos para a maioria do Falcons, Eppendorf, tubos criogênicos e tudo. Nós não temos nenhuma nada pensado sobre isso. Exatamente. Eu também desconheço materiais alternativos a estes Eppendorfs e tubos criogênicos, inclusive. Mas é interessante que, às vezes, de dentro da universidade mesmo, você já viu isso também, né, Robson? Sobre, às vezes, ações mais simples, né, individuais, como a gestão do próprio lixo dentro do laboratório, às vezes é muito complicado, né? Então, às vezes, a gente sai de um polo de conhecimento enorme, de esclarecimento, que é dentro da universidade, a gente tem dificuldade, né? Então, a gente às vezes pensa, se a gente tem dificuldade com a sociedade geral, dentro da universidade, onde deveria ter um esclarecimento maior, onde esperava-se, né? A gente já tem dificuldade com as coisas simples.
É isso que às vezes eu falo lá no laboratório, eu falo na pós-graduação. Gente, a gente leva o nome, na pós-graduação tem o nome de conservação, né? No título da pós-graduação. Aí a gente vai pegar e vai fazer uma festinha da pós regada a plástico. Daí você me mata. Aí você me mata. Daí essas coisas mudaram depois lá na pós. Eu acho que eu fui chato demais, eu acho. A galera mudou um pouquinho. Mas é isso que você está falando, Rian. A gente tem que ser cientista na nossa vida toda. Não deixar o recorte do que eu tomo decisão baseada em evidência para um recorte pequeno da minha vida, que é no profissional, e depois esqueço aquilo e vou fazer outras coisas. Por isso que eu acho que a gente tem um problema que eu não quis deixar as pessoas tão tristes assim, né, que podem ficar tristes, preocupados, tem razão mesmo, não vão amenizar, não. Porque o que a gente tem que pensar? A ciência te dá... Dá para piorar, né? Dá para piorar um pouquinho. Não, dá, sempre dá. A gente tem que... A ciência vai te dar a ferramenta para pensar o que, gente, o estado atual é esse aqui. Não adianta tapar o sol com a peneira. Esse é o estado atual. Então, tem um podcast muito interessante que é sobre mudança climática, que é Outrage e outro mesmo, que ele trabalha com os dois conceitos. Acho que a gente tem que gerar essa indignação, gerar essa raiva, esse medo nas pessoas, impulsionar a movimentação, mas mostrando um caminho. Porque senão o medo por si só, o desespero por si só, a pessoa deita no chão em posição fetal e dorme, né? Então, a ciência, ela tem esses dois lados, eu acho. Mostrar, gente, o buraco é aqui, mas o caminho está aqui. Uhum. E a gente, como cientista, tinha que ser, eu acho que tem que fazer muito isso que você está falando, Rian. A gente tem que ser cientista na vida, né? Pô, pensa só, eu ficava indignado nos laboratórios, a gente fazia reuniões de laboratório, falando, gente, se a gente não consegue mudar 10 pessoas com o mais alto nível de formação teórica possível, eu não sei se a gente consegue mudar as coisas em escala maior. Então isso me matava um pouco. Mas hoje me mata menos. Deixa eu puxar um pouquinho aqui das perguntas, pessoal. Então, a Beatriz Gomes pergunta se você encontrou, Robson, alguma relação entre encalhes de animais com a estação do ano. Tipo, estação do ano ou mês. Tá. O pessoal do Biota tá aí ainda? Tem alguém do Biota aí na live, a galera foi embora já. Se eles respondem aí. Vai ser a Val aí. Val, você tá aí, Val? Pronto, a Val tá aí. Val, você analisaram esses dados já de encalhe e estação? Porque eu particularmente não analisei dado de encalhe e estação, né? Eu não sei muito bem, assim, o que a gente vê que tem um pouquinho sobre, as relações vão estar muito também, no meu entender, sobre pesca, né? Tipo, às vezes você vai ter estações que você tem um determinado tipo de pesca. Isso dá para ver lá o pessoal do Beto pode até falar melhor que eu, que se quiser abrir a câmera aí e falar. Você vai ter na região sul de Alagoas, por exemplo, defesa do camarão, daí todo o encalhe se altera, né, quando você entra no defeso. Então, fica um pouco difícil, às vezes, até a gente conseguir fazer estimativas de sazonalidade, porque muitas vezes elas estão correlacionadas com mudanças de arte de pesca. Então, fica um pouco difícil a gente isolar isso aqui em regiões onde você tem a pesca mais intensa, que é praticamente todo o litoral. Mas só as estações em si tem dados para os Estados Unidos, por exemplo, que é na região um pouco mais fria, e quando você entra no inverno, aí você tem grandes encalhes, porque a temperatura da água baixa bastante. A temperatura da água baixa bastante, os bichos são ectotérmicos, daí você tem uma quantidade de encalhes maiores. Isso acontece em regiões mais frias. Aqui na região tropical, eu não sei se a gente encontraria algum valor relacionado aos encalhes de sazonalidade. Que você vai conseguir, às vezes, ver tipo, o encalhe de adulto aumentando perto da época reprodutiva. Por quê? Porque eles encostam mais na costa, né? Eles vêm desovar. Então, você vai conseguir ver esse com algumas classes de tamanho. Então, acho que é difícil você extrair um padrão geral, mas a minha ideia seria investigar como a pesca varia sazonalmente, aqui na região do tropical, né, que é a região que as estações não são tão marcadas, né? E prestar atenção se as classes de tamanho se alteram de acordo com a chegada próxima de uma época reprodutiva. Os bichos vão estar mais próximos das regiões costeiras. Beleza. O Alec Deran Alec Deran de Penedo, pronuncia assim, Alec Deran. Ele faz um alerta que eles estão fazendo
estudos lá com resíduos de plástico, né? E estão encontrando um monte de coisa, gerando resultados alarmantes lá. Então, é fato, né? Cada vez mais a gente vai encontrar isso em todo canto. Então, é questão de pesquisar, gente, que nem, por exemplo, aquele número de espécies que eu falei para vocês, mais 700, a gente já está com a conta mais de 1.000, na verdade. E se você continuar olhando, vai continuar encontrando. Por exemplo, eu não sei se ele está falando do arrasto de camarão, que eles têm um estudo que eles estão fazendo lá, acho que o Buia estava aí até é isso na aí. palestra. Cara, tem um lugar que você cata camarão do lixo. O arrasto passa, você vai ver a planilha vai ter mais lixo do que camarão. Então você tem. Isso é uma coisa, acho interessante, como as coisas se conectam também, né? O arrasto é super destrutivo em algumas regiões. E daí ele está vindo com lixo e você está comendo camarão, que a taxa de captura de quilo de camarão, pelo que a gente chama de bycatch, essa captura acidental é super alta, né? Quanto mais industrial a pesca, pior é o problema. As pescas mais artesanais têm um problema bem menor. E você, além de tudo, você destrói o ambiente, tem o bycatch, ainda cata o bicho do meio do lixo para comer. Então, se você for olhar direitinho assim, a próprio comércio do camarão é uma coisa que tinha que ser repensado de verdade. De verdade em todos os aspectos. Né? Chega a 90% de bycatch, né? É uma coisa absurda. As industriais é 90%, uma coisa insana. Para quem não sabe o que é bycatch, só dizendo que 90% de bycatch quer dizer que para cada 100 quilos de produto pescado na pesca industrial do camarão, o cara pescou 100 quilos de biomassa, 90 é outra coisa que não é camarão. Então, daqueles 100, o cara tira somente 10 de camarão. Aí joga tudo fora Fala. E tem alternativa que eu lembrei, que aí no Rio Grande do Norte, Cris, é até uma coisa que talvez vocês pudessem pensar em visitar como curso. Tem uma fazenda de camarão, que eu esqueci o nome agora, cara. Ela é uma fazenda de camarão orgânica, no sentido que não usa antibiótico, nada. O que ela faz? Ela maneja a água. Ela cuida da água. Então ela recebe uma água do estuário ruim e devolve uma água melhor para o ambiente. E ainda assim produz camarão no meio do caminho. Claro que você tem que pensar, teve a mudança dos manguezais, destruição dos ambientes costeiros, tem isso tudo, mas você pode fazer escolhas que são escolhas regenerativas, como é o caso dessa do camarão lá. Depois eu vou lembrar o nome e posso até te falar. E o que acontece? Não tem essa doença do camarão, que é mancha branca. Mancha branca. Ela é muito menos afetada nessa fazenda dela do que os ao redor. Porque ela tem uma densidade muito menor de camarão na fazenda dela. Daí, beleza. Não, você vai vender menos. E ela não vende o produto dela com preço especial. Ela não faz propaganda de orgânico do produto dela, de que faz a revitalização da natureza. Ela não faz propaganda. Ela é competitiva com o camarão do mercado mesmo. Por quê? Porque quando vem essa mancha branca, as perdas são tão altas nas outras fazendas que a fazenda dela mantém a produtividade constante ao longo de todo o período de atividade, porque ela é muito pouco afetada pelas manchas. Então, essas são as alternativas, né? Beleza, o camarão pescado de arrasto é uma coisa insana. Agora, você vai ter ao mesmo tempo gente que está produzindo de maneira comercial sem incentivo nenhum, e mesmo assim está conseguindo vender camarão a preço competitivo, enquanto você vai ter muita empresa de pesca que está sendo subsidiada pelo governo. Então, um pouco desse redirecionamento dos subsídios. Né? A Dalvanice falou aqui Primar. É a Primar a empresa? Primar, exato. E o Cláudio está dizendo que todo esse lixo arrastado é devolvido ao mar pelos pescadores, que voltam a arrastar e devolver, gerando um ciclo vicioso. Cara, pesca e devolve, pesca e devolve. Imagina, o cara, todo arrasto que ele desse, pegasse lixo e juntasse no barco dele, daí a prefeitura ia ter que pagar ele para recolher lixo do mar. Né? Que daí é uma coisa super complicada. E o cara devolve e vai jogando de volta mesmo. Às vezes até mesmo ele é fonte de lixo para o ambiente. É uma coisa que é naturalizada quem pesca. Uma coisa que eu estava comentando lá na primeira live que a gente fez para anunciar essas palestras, é que o pessoal tem o costume de falar, pegou, joga fora, né? Joga fora. Joga fora onde? Onde é que é fora? Não tem fora, né, cara? Não tem muito fora, né? Não tem fora, é tudo dentro da terra aqui. Se tem alguma coisa mais aqui. Pessoal, vários comentários que algumas pessoas fizeram. O Robson
mencionou aqui ao longo da conversa após palestra, então eu acabei pulando vários, tá? Mas eu acho que bateu, estamos 1h45 aí online. Se tiver mais alguma questão, pessoal, enviem, senão a gente vai encerrando a conversa e esse ciclo de palestras. Vocês têm os contatos dos meus alunos, tá? Então, eles vão entrar em contato com vocês, vão passar para vocês o link depois, não só os certificados, mas os links do YouTube. Tá? E a gente vai deixar para vocês perguntas aí sobre o que é que vocês gostariam, que tipo de assunto seria interessante para abordar nessas palestras online, né? Se vocês tiverem ideias, passem para a gente, que a gente está estudando novo ciclo de palestra aí para a turma do PET realizar. Cláudio Sampaio, estamos articulando... Eita, está subindo aqui, peraí. Estamos articulando com a Prefeitura de Piaçabuçu a coleta desse lixo. O problema é que conscientizar os pescadores para trazer, pois aumenta o trabalho a bordo, além da possibilidade de contaminação do pescado. Então, contamina e é difícil trazer a bordo, eles estão negociando lá. Interessante que estejam... É fantástica essa iniciativa, Gui. E é um negócio super complicado, né? Tipo, o pescador está pescando, você ainda... Normalmente é um extrato da sociedade que é um estado que já é mais carente, você ainda vai fazer esse serviço de trazer o plástico, então toda essa negociação, eu acho que tem vários serviços que poderiam ser prestados por eles até como complemento de renda, né, se você conseguir articular com a prefeitura, como está falando, porque é um serviço prestado, ele traz de volta. Então ele presta serviço para a sociedade quando ele faz aquilo. E, por exemplo, isso a gente não tem muito na cabeça, mas se você for pegar quanto se gasta com limpeza pública, Cris, é um dos valores mais altos normalmente das prefeituras. Aqui no Brasil, Robson? Caiu. Dá um minutinho, pessoal, para ver se ele volta. Cris. Oi? Vou aproveitar aqui. Sou eu, né, Luzia? Eu não estava falando antes que eu estava jantando, assistindo e jantando. Mas, só para acrescentar isso aí do pescador, né, de trazer o lixo para descartar em terra, começaram os estudos, o pessoal do CEPSUL, lá em Santa Catarina, que eles utilizam o TED, né, o Turtle Exposure Device e outros BRDs, e alguns pescadores alegam não usar esses BRDs, porque, não somente por isso, né, mas alegam não usar os BRDs, porque eles capturam menos lixo, porque o lixo também sai por esses BRDs, né, não só os organismos do bycatch, mas o lixo também, e que eles, como o Robson falou, eles estão prestando um favor para a sociedade, que é trazer esse lixo para fazer o descarte correto em terra. Então, é algo que recentemente, assim, eu ouvi e que eu nem tinha parado para pensar sobre isso, né, que é a coleta do lixo que está nos oceanos pelos pescadores. Alguns descartam, realmente, de novo, né, o lixo no mar, mas alguns trazem para descartar em terra. Então, com quem já foi feito esse trabalho de conscientização, por exemplo, né, algumas comunidades de pescadores, de que o lixo no mar afeta muito na atividade deles, né, pesqueira, então alguns trazem esse material para descartar em terra. Principalmente, né, as pescarias menores, não as grandes pescarias industriais. E que... Enfim, então, é meio que um paradoxo, assim, né? Se a gente para pensar, por exemplo, nos BRDs, de que vão estar ali diminuindo a questão do bycatch, mas também vão estar deixando o lixo escapar e continuar nos oceanos, não ser recolhido e retirado, né? Imagina se multiplicar isso aí por tudo que é de pescador ao longo da costa, né? A gente tem um potencial de limpeza bem alto. É um pouco daquilo que o Bruno botou ali, né? Você fazer essa gestão compartilhada, né? A gente entender que todo mundo tem um papel e entender que o Estado, essas pessoas prestam um serviço. Então, eu acho que eles realmente deveriam ser recompensados por isso. Você tentar ter essa visão um pouco mais ampla do o que se ganha com aquela atividade, né? Porque a gente tem uma visão muito estreita do que é comercialmente válido, né?
O Altiane. Valtiane. Você conhece ela? Valtiane, conheço. Val, É a Robson, Val. quanto aos dados aqui em Alagoas, no PMP, não analisamos especificamente a estação, mas como você falou, temos observado os picos de encalhe coincidindo com o pico de período reprodutivo, que geralmente é quando pico reprodutivo da tartaruga, não é isso? Interessante. A gente vai ter que sempre pesar essas coisas, né? Quando está no pico reprodutivo, os bichos chegam mais perto, então tem mais bicho para morrer, né? E se isso tiver casado com uma atividade de pesca, por exemplo, na mesma época, você aumenta ainda o potencial. Então, é o encontro das duas atividades, né? Que vai dar esse produto aí de encalhe, que eu acho que vai ser mais forte do que a própria sazonalidade do ponto de vista climático nosso aqui, porque ela não é tão grande, né? O Marco Túlio está falando aqui que o grande problema é separar o lixo, mas talvez a sucata tenha maior valor agregado do que os alevinos capturados no bycatch. Tipo, em vez do cara pescar peixe muito pequeno, talvez seja melhor ele trazer uma sucata para vender do que pegar esse peixe muito pequeno. Se eu entendi bem, seria algo assim. Então, isso passa tudo pelas soluções de a gente ter uma visão mais ampla do problema. Tanto de valorizar o serviço que ele está fazendo, como se aquilo, como a gente pode aproveitar aquilo que está vindo, né? A gente está no momento que a gente tem que criar as alternativas. Tá? Não existe nem tem que criar, porque a gente tem que fazer o que é necessário. Que a gente não cria alternativa governamental para subsidiar? Se você não subsidia combustível fóssil, se não subsidia o etanol, se não subsidia a pesca industrial, os subsídios são todos na direção oposta. Então a gente tem que começar a repensar essas coisas. Porque não é muita questão, não é economicamente viável. Se não for questão de economicamente viável, se a gente for se manter nisso, mas eu quero saber, daí tem outra questão, né? O que a gente faz com o planeta que depois não vai ser, nada vai ser economicamente viável? Mas até essa questão da economicamente viável, se a gente pensasse exatamente assim, a gente tiraria o subsídio de várias coisas que existiam hoje, que não são economicamente viáveis. Né? Por exemplo, os bancos na crise americana que quebraram. E quebraram. Quem que arcou com isso? Todo mundo. Porque o resgate foi feito. O resgate foi feito. Tá, vê na pandemia, olha os lucros dos bancos na pandemia. Tudo batendo lá em cima. Porque as pessoas vão precisar de mais empréstimo, né? Então, é esse conceito do economicamente viável que a gente tem que repensar um pouco também, né? Tem bastante frente aí para atacar, né? Não falta dinheiro. Quem falar que falta dinheiro não tem a visão ampla do problema, e mesmo que faltasse dinheiro, a gente tinha que criar a solução, porque não existe opção de não tomar as atitudes. Acho que isso que muita gente não entendeu. A gente tem que fazer o que é necessário, não o que dá. E que não é uma visão romântica essa questão de conservação, é um problema real. Não, de maneira alguma. E ela está batendo na porta cada vez mais agora. Na hora que começar a aparecer e estourar os trabalhos de causa e efeito relacionados à saúde, relacionando saúde a microplástico, né? Aí o pessoal vai começar a se coçar um pouco mais. Então, aí, Cris, aí que eu acho que é o grande problema que a gente vive das questões ambientais. Porque quando começar a faltar água, quando começar o negócio bater, vamos mudar. Agora já não dá mais. Então, por exemplo, por que a gente conseguiu agir tão rápido quanto o coronavírus, né? Tipo, a gente parou, olha que coisa louca, né? A gente parou, ela tinha mais de um terço da população do mundo parada, em casa e fechada, né? O impacto econômico que isso teve. A gente parou a movimentação entre os países, a gente fechou o comércio. A gente conseguiu agir rapidamente. Por quê? Porque a relação da causa e do efeito, ela está no mesmo tempo que a gente enxerga. O grande problema do ambiental é essa diferença de tempo. Porque, por isso que tem que ouvir a ciência. Tá aí, os dados estão apontando. Assim, não existe, será que, não é será que vai acontecer. As estimativas variam do muito ruim ao horrível. Assim, você não tem, vai que tá de boa. Então, essa é uma grande armadilha das questões ambientais, que o tempo entre o problema bater na sua porta e você despertar e fazer ação, às vezes já é tarde demais. Quando começar a faltar água, o que você faz? Agora vamos reflorestar as margens dos rios.
Quando você começar a ver que tem microplástico em tudo em você, e você olhar para o ambiente, tem microplástico em tudo para o ambiente, no ar, na terra, na água, e como é que você resolve agora? Mais nada, né? Tchau. Então, esse descompasso que eu acho que bota a gente nessas armadilhas. Né? Uhum. É. Bom, cara, eu acho que tá bom por hoje, né? Estamos aí batendo 2 horas. Os comentários aqui já encerraram. Ótimo. Então, ótimo. Tá doido Não para aguento, ninar não, a garganta tá doendo já. quer ninar um bebezinho ali. Pois, Robson, muito obrigado. Pessoal, Foi ótimo, cara. muito obrigado pela presença aí, vocês que resistiram até o final. 100 pessoas ainda presentes, o pessoal está firme e forte. Muito obrigado pela presença de todos. Adoramos fazer esse ciclo de palestras, foi muito esclarecedor para nós, inclusive, né, a gente que tem um pouco mais de pé dentro da academia, e esperamos fazer das próximas vezes assuntos também interessantes e que desse essa quantidade de pessoas interessadas, né? Vamos pensar seriamente em algum tema também dentro da conservação, que é uma coisa muito importante para todo mundo, independente do curso que faz, independente da área que trabalha, né? Vamos vendo e vamos ver com o pessoal aí depois as ideias, o que é que eles achariam interessante para apresentar. Robson, então, quer falar alguma coisa mais aí? Brigadão, cara. Brigadão por tudo. Eu acho muito legal, assim, esse ambiente criado foi legal, gostei muito de bater papo com a galera, então sempre quando vocês acharem que tem outra oportunidade para isso, é só chamar. Obrigado a todo mundo que ficou aí escutando a minha voz quase 2 horas seguidas. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @marcenlixo, que dá tanto para se comunicar por lá, como para ajudar um pouco a divulgar essa questão, tá? Obrigado a todo mundo aí pela atenção. Maíra mandou parabéns para você, Robson, parabéns para a gente, obrigado, Mar, beijão, e valeu, pessoal. O pessoal colocou aí mais para vocês seguirem o Insta do Pet UFESA, tá? @PetPescaUFESA, para se manterem informados das próximas lives que vão acontecer aí. Pessoal, então, brigadão, boa noite aí para todo mundo, e até os próximos ciclos aí de seminários. Valeu, galera, tchau, boa noite.